Ame a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam existe um intervalo de espaço, existe um sentir que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo que é a respiração do mundo, e a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Não era usando como instrumento nenhum de meus atributos que eu estava atingindo o misterioso fogo manso daquilo que é um plasma. Foi exatamente tirando de mim todos os atributos, indo apenas com minhas entranhas vivas. Para ter chegado a isso, eu abandonava minha organização humana, para entrar nessa coisa monstruosa que é a minha neutralidade viva. Sei, é ruim segurar minha mão. É ruim ficar sem ar nessa mina desabada para onde eu te trouxe sem piedade por ti, mas por piedade por mim. Mas juro que te tirarei ainda vivo daqui, nem que eu minta, nem que eu minta o que meus olhos viram. Eu te salvarei deste terror onde, por enquanto, eu te preciso. Que piedade agora por ti, a quem me agarrei. Deste-me inocentemente a mão, e porque eu assegurava que tive coragem de me afundar. Mas não procures entender-me, faze-me apenas companhia. Sei que tua mão me largaria, se soubesse. Como te compensar? Pelo menos também usa-me pelo menos como túnel escuro, e quando atravessares minha escuridão te encontrarás do outro lado contigo. Não te encontrarás comigo talvez, não sei se atravessarei, mas contigo. Pelo menos não está sozinho, como ontem eu estava, e ontem eu só rezava para poder pelo menos sair viva de dentro. E não apenas viva, como estava apenas viva aquela barata primariamente monstruosa, mas organizadamente viva como uma pessoa. A identidade que é a primeira inerência, era isso que eu estava cedendo? Era nisso que eu havia entrado? A identidade me é proibida, eu sei. Mas vou me arriscar porque confio na minha covardia futura, e será a minha covardia essencial que me reorganizará de novo em pessoa. Não só através de minha covardia, mas me reorganizarei através do ritual com que já nasci, assim como no neutro do sêmen está inerente o ritual da vida. A identidade me é proibida, mas meu amor é tão grande que não resistirei à minha vontade de entrar no tecido misterioso, nesse plasma de onde talvez eu nunca mais possa sair. Minha crença, porém, também é tão profunda que, se eu não puder sair, eu sei, mesmo na minha nova realidade o plasma do Deus estará na minha vida. Ah, mas ao mesmo tempo como posso desejar que meu coração veja? Se meu corpo é tão fraco que não posso encarar o sol sem que meus olhos fisicamente chorem, como poderia eu impedir que meu coração resplandecesse em lágrimas fisicamente orgânicas sem nudez eu sentisse a identidade? O Deus? Meu coração que se cobriu com 1000 mantos. A grande realidade neutra do que eu estava vivendo me ultrapassava na sua extrema objetividade. Eu me sentia incapaz de ser tão real quanto a realidade que estava me alcançando. Estaria eu começando em contorções a ser tão mente real quanto o que eu via? No entanto, toda essa realidade eu a vivia com o sentimento de irrealidade da realidade. Estaria eu vivendo, não a verdade, mas o mito da verdade? Toda vez em que vivi a verdade foi através de uma impressão de sonho inelutável. O sonho inelutável é a minha verdade. Estou tentando te dizer de como cheguei ao neutro e ao inexpressivo de mim. Não sei se estou entendendo o que falo, estou sentindo, e receio muito sentir, pois sentir é apenas um dos estilos de ser. No entanto, atravessarei o mormaço estupefato que se incha do nada, e terei que entender o neutro com sentir. O neutro. Estou falando do elemento vital que liga as coisas. Oh, não receio que não compreendas, mas que eu me compreenda mal. Se eu não me compreender, morrerei daquilo de que no entanto vivo. Deixa agora eu te dizer o mais assustador. Eu estava sendo levada pelo demoníaco. Pois o inexpressivo é diabólico. Se a pessoa não estiver comprometida com a esperança, vive o demoníaco. Se a pessoa tiver coragem de largar os sentimentos, descobre a ampla vida de um silêncio extremamente ocupado, o mesmo que existe na barata, o mesmo nos astros, o mesmo em si próprio. O demoníaco é antes do humano. E se a pessoa vê essa atualidade, ela se queima como se visse o Deus. A vida pré-humana divina é de uma atualidade que queima. Vida pré-humana divina é de uma atualidade que queima. Vou te dizer, é que eu estava com medo de uma certa alegria cega e já feroz que começava a me tomar. Ia a me perder. A alegria de perder-se é uma alegria de sabá. Perder-se é um achar-se perigoso. Eu estava experimentando naquele deserto o fogo das coisas, e era um fogo neutro. Eu estava vivendo da tessitura de que as coisas são feitas. E era um inferno, aquele, porque naquele mundo que eu vivia não existe piedade nem esperança. Eu entrará na orgia do sabá. Agora sei o que se faz no escuro das montanhas em noites de orgia. Eu sei. Sei com horror. Gozam-se as coisas. Frui-se a coisa de que são feitas as coisas. Está a alegria crua da magia negra. Foi desse neutro que vivi. O neutro era o meu verdadeiro caldo de cultura. Eu ia avançando e sentia a alegria do inferno. E o inferno não é a tortura da dor. É a tortura de uma alegria. O neutro é inexplicável e vivo. Procura me entender. Assim como o protoplasma e o sêmen, a proteína são de um neutro vivo. E eu estava toda nova, como uma recém-iniciada. Era como se antes eu estivesse estado com o paladar viciado por sal e açúcar, e com a alma viciada por alegrias e dores, e nunca tivesse sentido o gosto primeiro. E agora sentia o gosto do nada. Velozmente eu me desviciava, e o gosto era novo como o do leite materno que só tem gosto para a boca de criança. Com o desmoronamento de minha civilização e de minha humanidade, o que me era um sofrimento de grande saudade, com a perda da humanidade, eu passava orgiacamente a sentir o gosto da identidade das coisas. É muito difícil de sentir. Até então eu estivera tão engrossada pela sentimentação que, ao experimentar o gosto da identidade real, esta parecia tão sem gosto como o gosto que tem na boca uma gota de chuva. É horrivelmente insípido, meu amor.
Meu amor, é assim como o mais insípido néctar, é como o ar que em si mesmo não tem cheiro. Até então meus sentidos viciados estavam mudos para o gosto das coisas. Mas a minha mais arcaica e demoníaca das sedes me havia levado subterraneamente a desmoronar todas as construções. A sede pecaminosa me guiava, e agora eu sei que sentir o gosto desse quase nada é a alegria secreta dos deuses. É um nada que é o Deus, e que não tem gosto. Mas é a mais primeira alegria. E só esta, enfim, é o polo oposto ao polo do sentimento humano cristão. Pelo polo da mais primeira alegria demoníaca, eu percebia longínquamente pela primeira vez que havia realmente um polo oposto. Eu estava limpa de minha própria intoxicação de sentimentos, limpa a ponto de entrar na vida divina que era uma vida primária inteiramente sem graciosidade, vida tão primária como se fosse um maná caindo do céu e que não tem gosto de nada. Maná é como uma chuva e não tem gosto. Sentir esse gosto do nada estava sendo a minha danação e o meu alegre terror. Oh, meu amor desconhecido, lembra-te de que eu estava ali presa na mina desabada, e que a essa altura o quarto já se tornará de um familiar inexprimível, igual ao familiar verídico do sonho. E, como do sonho, o que não te posso reproduzir é a cor essencial de sua atmosfera. Como no sonho, a lógica era outra, era uma que não faz sentido quando se acorda, pois a verdade maior do sonho se perde. Mas lembra-te que isso tudo acontecia eu acordada e imobilizada pela luz do dia, e a verdade de um sonho estava se passando sem a anestesia da noite. Dorme comigo acordado e só assim poderás saber de meu sono grande e saberás o que é o deserto vivo. De súbito, ali sentada, um cansaço todo endurecido e sem nenhuma lassidão me tomara. Um pouco mais e ele me petrificaria. Então, com cuidado, como se já tivesse em mim partes paralisadas, fui me deitando no colchão áspero e ali, toda crispada, adormeci tão imediatamente assim como uma barata adormece na parede vertical. Não havia estabilidade humana no meu sono, era o poder de equilíbrio de uma barata que adormece superfície de cal de uma parede. Quando acordei, o quarto tinha um sol ainda mais branco e mais fervidamente parado. Vinda daquele sono, em cuja superfície sem profundidade minhas patas curtas se haviam agarrado, eu estremecia agora de frio. Logo, porém, a transidez passava, e de novo, em pleno dentro do ardor do sol, eu sufocava confinada. Devia ser mais de meio-dia. Levantei-me antes mesmo de decidir, e, mesmo inutilmente, procurei escancarar ainda mais a janela já toda escancarada e procurava respirar. Ainda que fosse respirar de uma amplidão visual, eu procurava uma amplidão. Procurava uma amplidão. Daquele quarto escavado na rocha de um edifício, da janela do meu minarete, eu via perder-se de vista a enorme extensão de telhados e telhados tranquilamente escaldando ao sol. Os edifícios de apartamentos como aldeias acocoradas. Em tamanho, superava a Espanha. Além das gargantas rochosas, entre os cimentos dos edifícios, vi a favela sobre o morro e vi uma cabra lentamente subindo pelo morro. Mais além estendiam-se os planaltos da Ásia Menor. Dali eu contemplava o império do presente. Aquele era o estreito de Dardanelos. Mais além as escabrosas cristas. Tua majestosa monotonia. Ao sol a tua largueza imperial. E mais além, já o começo das areias. O deserto nu e ardente. Quando caísse a escuridão, o frio consumiria o deserto, e nele se tremeria como nas noites do deserto. Mais ao longe, o lago salgado e azul cintilava. Para aquele lado, então devia ser a região dos grandes lagos salgados. Sob as ondas trêmulas do mormaço, a monotonia. Através das outras janelas dos apartamentos e nos terraços de cimento, eu via um vai-vem de sombras e pessoas, como dos primeiros mercadores assírios. Estes lutavam pela posse da Ásia Menor. Eu havia desencavado talvez o futuro, ou chegará a antigas profundidades tão longínquamente vindouras que minhas mãos que as haviam desencavado não poderiam suspeitar. Ali estava eu de pé, como uma criança vestida de frade, criança sonolenta. Mas criança inquisidora. Do alto deste edifício, o presente contempla o presente. O mesmo que no segundo milênio antes de Cristo. E eu, agora eu já não era mais uma criança inquisidora. Eu crescerá e me tornará tão simples como uma rainha. Reis, esfinges e leões, eis a cidade onde vivo, e tudo extinto. Sobrei, presa por uma das pedras que desabaram. E, como o silêncio julgou a minha imobilidade como sendo a de uma morta, todos esqueceram-se de mim, foram embora sem me retirarem, e, julgada morta, fiquei assistindo. E vi, enquanto o silêncio dos que realmente haviam morrido ia me invadindo como era invade a boca dos leões de pedra. E porque eu mesma estava então certa de que terminaria morrendo de inanição sob a pedra desabada que me prendia pelos membros, então vi como quem nunca vai contar. Vi, com a falta de compromisso de quem não vai contar nem a si mesmo. Via, como quem jamais precisará entender o que viu. Assim como a natureza de uma lagartixa vê, sem ter depois sequer que lembrar. A lagartixa vê, como um olho solto vê. Eu era talvez a primeira pessoa a pisar naquele castelo no ar. Há 5 milhões de anos talvez o último troglodita tivesse olhado deste mesmo ponto, onde outrora devia ter existido uma montanha. E que depois, erosada, se tornará uma área vazia onde depois de novo se tinham erguido cidades que por sua vez se tinham erosado. Hoje o chão é amplamente povoado por diversas raças. De pé à janela, às vezes meus olhos descansavam no lago azul que talvez não passasse de um pedaço de céu. Mas cansava-me logo, pois o azul era feito de muita intensidade de luz. Meus olhos ofuscados iam então repousar no deserto nu e ardente, que pelo menos não tinha a dureza da cor. Daí a 3 milênios o petróleo secreto jorraria daquelas areias. O presente abria gigantescas perspectivas para um novo presente. Por enquanto, hoje, eu vivia no silêncio daquilo que daí a 3 milênios, depois de erosado e de novo erguido, seria de novo escadas, guindastes, homens e construções. Eu estava vivendo a pré-história de um futuro.
Como uma mulher que nunca teve filhos, mas os terá daí a 3 milênios, eu já vivia hoje do petróleo que em 3 milênios ia jorrar. Se ao menos eu tivesse entrado no quarto ao entardecer, hoje de noite ainda seria lua cheia. Lembrei-me disso ao recordar a festa no terraço da noite anterior. Eu veria a lua cheia nascer sobre o deserto. Ah, quero voltar para minha casa, pedi-me de súbito, pois a lua úmida me dera saudade de minha vida. Mas daquela plataforma eu não conseguia nenhum momento de escuridão e lua. Só o braseiro, só o vento errante. E para mim nenhum cantil de água, nenhuma vasilha de comida. Mas quem sabe, menos de um ano depois, eu faria um achado tal como ninguém e eu mesma não teria ousado esperar. Um cálice de ouro? Pois eu estava procurando o tesouro de minha cidade. Uma cidade de ouro e pedra, o Rio de Janeiro, cujos habitantes ao sol eram 600 mil mendigos. O tesouro da cidade poderia estar numa das brechas do cascalho. Mas qual delas? Aquela cidade estava precisando de um trabalho de cartografia. Subindo com o olhar para cada vez mais longe, por elevações sempre mais escarpadas, diante de mim jaziam gigantescos blocos de edifícios que formavam um desenho pesado, ainda não indicado no mapa. Continuei com o olhar, procurava no morro os restos de alguma muralha fortificada. Ao alcançar o topo da colina, deixei os olhos circunvagarem pelo panorama. Mentalmente tracei um círculo em torno das semi-ruínas das favelas e conheci que ali poderia ter outrora vivido uma cidade tão grande e límpida quanto Atenas no seu apogeu, com meninos correndo entre mercadorias expostas nas ruas. Meu método de visão era inteiramente imparcial. Eu trabalhava diretamente com as evidências da visão, e sem permitir que sugestões alheias à visão predeterminassem as minhas conclusões. Eu estava inteiramente preparada para surpreender a mim mesma. Mesmo que as evidências viessem contrariar tudo que já estava em mim assentado pelo meu tranquilíssimo delírio. Sei, por meu próprio e único testemunho, que no início desse meu trabalho de procura eu não tinha mais fraca ideia da espécie de linguagem que me seria revelada aos poucos até que eu pudesse um dia chegar a Constantinopla. Mas já estava preparada para ter que suportar no quarto a estação quente e úmida de nosso clima, e com ela cobras, escorpiões, tarântulas e miríades de mosquitos que surgem quando se derruba uma cidade. E sabia que muitas vezes, no meu trabalho ao descampado, eu teria que partilhar meu leito com o gado. Por enquanto o sol me abrasava a janela. Só hoje o sol me alcançara plenamente. Mas também era verdade que só quando o sol me alcançava é que eu mesma, por estar de pé, seria uma fonte de sombra, onde guardaria frescos odres de minha água. Eu iria precisar de uma perfuratriz de 12 metros, de camelôs, cabras e carneiros, de um veio condutor, e precisaria usar diretamente a amplidão propriamente dita porque seria impossível reproduzir, por exemplo, num simples aquário, a riqueza de oxigênio encontrado na superfície dos oceanos. Para sustentar sem quedas meu ânimo de trabalho, eu procuraria não esquecer que os geólogos já sabem que no subsolo do Saara há um imenso lago de água potável. Lembro-me de que li isso, e que no próprio Saara os arqueólogos já escavaram restos de utensílios domésticos e de velhas colonizações. Há 7.000 anos, eu havia lido, naquela região do medo, desenvolvera-se uma agricultura próspera. O deserto tem uma umidade que é preciso encontrar de novo. Como deveria eu trabalhar? Para fixar as dunas, teria que plantar 2 milhões de árvores verdes, sobretudo eucaliptos. Sempre antes de dormir eu tivera o hábito de ler qualquer coisa e lera muito sobre as propriedades do eucalipto. E não me esquecer, ao começar o trabalho, de me preparar para errar. Não esquecer que o erro muitas vezes se havia tornado o meu caminho. Todas as vezes em que não dava certo o que eu pensava ou sentia, é que se fazia enfim uma brecha, e, se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo de delírio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois só quando erro é que saio do que conheço e do que entendo. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena, do meu tamanho. A verdade tem que estar exatamente no que não poderei jamais compreender. E, mais tarde, seria capaz de posteriormente me entender? Não sei. O homem do futuro nos entenderá como somos hoje? Ele distraidamente, com alguma ternura distraída, afagará nossa cabeça como nós fazemos com o cão que se aproxima de nós e nos olha de dentro de sua escuridão, com olhos mudos e aflitos. Ele, o homem futuro, nos afagaria, remotamente nos compreendendo, como eu remotamente ia depois me entender, sob a memória da memória já perdida de um tempo de dor, mas sabendo que nosso tempo de dor ia passar assim como a criança não é uma criança estática, é um ser crescente. Bem, além de fixar as dunas com eucaliptos, eu tinha que não esquecer, se viesse a ser necessário, que o arroz próspera em solo salobre, cujo alto teor de sal ajuda a desbastar. Disso eu também me lembrava das leituras de antes de dormir que eu, de propósito, procurava que fossem impessoais para me ajudarem a adormecer. E de que instrumentos mais precisava eu para escavar? De picaretas, de 150 pás, de molinetes mesmo que eu não soubesse o que era propriamente um molinete, de vagões pesados com eixos de aço, de uma forja portátil, além de pregos e barbantes. Quanto à minha fome, para minha fome eu contaria com as tâmaras de 10 milhões de palmeiras, além de amendoim e azeitona. E tinha de saber, de antemão, que, à hora de rezar do meu minarete, eu só poderia rezar para as areias. Mas para as areias eu provavelmente estivera pronta desde que nascerá. Eu saberia como rezá-las. Para isso eu não precisaria me adestrar de antemão, como as macumbeiras que não rezam para as coisas mas rezam as coisas. Preparada eu sempre estivera, tão adestrada que eu fora pelo medo. Lembrei-me do que estava gravado em minha memória, e até aquele momento inutilmente, que árabes e nômades chamam Saara de Okela, o nada, de Tanezuft, o país do medo, de Tiniri, terra além das regiões da pastagem. Para rezar as areias, eu como ele já fora preparada pelo medo. De novo abrasada demais, procurei os grandes lagos azuis onde mergulhei meus olhos ressecados. Lagos ou manchas luminosas do céu. Os lagos não eram feios nem bonitos. E era apenas isso que ainda aterrorizava o meu humano.
Procurei pensar no Mar Negro, procurei pensar nos persas descendo pelos desfiladeiros, mas também nisso tudo não encontrei nem beleza nem feiura, apenas as infinitas sucessões de séculos do mundo. O que, de repente, não suportei mais. E voltei-me de chofre para o interior do quarto que, na sua ardência, pelo menos não era povoado. Voltei-me de chofre para o interior do quarto que, na sua ardência, pelo menos não era povoado. Não, em tudo isso eu não estivera enlouquecida ou fora de mim. Tratava-se apenas de uma meditação visual. O perigo de meditar é o de sem querer começar a pensar, e pensar já não é meditar, pensar guia para um objetivo. O menos perigoso é, na meditação, ver o que prescinde de palavras de pensamento. Sei que existe agora um microscópio eletrônico que apresenta a imagem de um objeto 160 mil vezes maior do que o seu tamanho natural, mas não chamarei de alucinatória a visão que se tem através desse microscópio, mesmo que não se reconheça mais o pequeno objeto que ele monstruosamente engrandeceu. Se eu me enganei na minha meditação visual? Absolutamente provável. Mas também nas minhas visões puramente óticas, de uma cadeira ou de um jarro, sou vítima de erro. Meu testemunho visual de um jarro ou de uma cadeira falha em vários pontos. O erro é um dos meus modos fatais de trabalho. Sentei-me de novo na cama. Mas agora, olhando a barata, eu já sabia de muito mais. Olhando-a, eu vi a vastidão do deserto da Líbia, nas proximidades de El Shele. A barata que lá me precedera de milênios, e também precedera os dinossauros. Diante da barata, eu já era capaz de ver ao longe Damasco, a cidade mais velha da terra. No deserto da Líbia, baratas e crocodilos? Eu estivera o tempo todo sem querer pensar no que já realmente pensara, que a barata é comível como uma lagosta, a barata era um crustáceo. E só tenho nojo do rastejar de crocodilos porque não sou crocodilo. Tenho horror do silêncio cheio de escamas estratificadas do crocodilo. Mas o nojo me é necessário, assim como a poluição das águas é necessária para procriar-se o que está nas águas. O nojo me guia e me fecunda. Através do nojo, vejo uma noite na Galileia. A noite na Galileia é como se no escuro tamanho do deserto andasse. A barata é um tamanho escuro andando. Eu já estava vivendo o inferno pelo qual ainda iria passar, mas não sabia se seria apenas passar, ou nele ficar. Eu já estava sabendo que esse inferno é horrível e é bom, talvez eu mesma quisesse ficar nele. Pois eu estava vendo a vida profunda e antiga da barata. Estava vendo um silêncio que tem a profundidade de um abraço. O sol está tanto no deserto da Líbia, quanto ele está quente nele mesmo. E a terra é o sol. Como é que não vi antes que a terra é o sol? E então vai acontecer, numa rocha nua e seca do deserto da Líbia, vai acontecer o amor de duas baratas. Eu agora sei como é. Uma barata espera. Vejo o seu silêncio de coisa parda. E agora? Agora estou vendo outra barata avançando lentamente e com dificuldade pelas areias em direção à rocha. Sobre a rocha, cujo dilúvio há milênios já secou, duas baratas secas. Uma é o silêncio da outra. Os matadores que se encontram. O mundo é extremamente recíproco. A vibração de um estrídulo inteiramente mudo na rocha, e nós, que chegamos a hoje, ainda vibramos com ele. Eu me prometo para um dia este mesmo silêncio. Eu nos prometo o que aprendi agora. Só que para nós terá que ser de noite, pois somos seres úmidos e salgados, somos seres de água do mar e de lágrimas. Será também com os olhos inteiramente abertos das baratas, mas só que será de noite, pois sou bicho de grandes profundidades úmidas, não conheço a poeira das cisternas secas, e a superfície de uma rocha não é o meu lar. Somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar, como o peixe mergulha na água para respirar, só que minhas profundidades são no ar da noite. A noite é o nosso estado latente. E é tão úmida que nascem plantas. Em casas as luzes se apagam para que se ouçam mais nítidos os grilos, e para que os gafanhotos andem sobre as folhas quase sem as tocarem. As folhas, as folhas, as folhas. Na noite a ansiedade suave se transmite através do oco do ar. O vazio é um meio de transporte. Sim, para nós não será o amor no deserto diurno. Somos os que nadam, o ar da noite é encharcado e é adocicado, e nós somos salgados pois que suar é a nossa exalação. Há muito tempo fui desenhada contigo numa caverna, e contigo nadei de suas profundezas escuras até hoje. Nadei com meus cílios inúmeros. Eu era o petróleo que só hoje jorrou, quando uma negra africana me desenhou na minha casa, fazendo-me brotar de uma parede. Sonâmbula como o petróleo que enfim jorra. Juro que é assim o amor. Eu sei, só porque estive sentada ali e estava sabendo. Somente a luz da barata, é que sei que tudo que nós dois tivemos antes já era amor. Foi preciso a barata me doer tanto como se me arrancassem as unhas, e então não suportei mais a tortura e confessei, e estou delatando. Não suportei mais e estou confessando que já sabia de uma verdade que nunca teve utilidade e aplicação, e que eu teria medo de aplicar, pois não sou adulta bastante para saber usar uma verdade sem me destruir. Se tu puderes saber através de mim, sem antes precisar ser torturado, sem antes teres que ser bipartido pela porta de um guarda-roupa, sem antes ter quebrado os teus invólucros de medo que com o tempo foram secando em invólucros de pedra, assim como os meus tiveram que ser quebrados sob a força de uma tenaz até que eu chegasse ao ter o neutro de mim, se tu puderes saber através de mim, então aprende de mim, que tive que ficar toda exposta e perder todas as minhas malas com suas iniciais gravadas. Adivinha-me, adivinha-me porque faz frio, perder os invólucros de lagosta faz frio. Esquenta-me com a tua adivinhação de mim, compreende-me porque eu não estou me compreendendo. Estou somente amando a barata. E é um amor infernal. Mas tens medo, sei que sempre tiveste medo do ritual. Mas quando se foi torturada até se chegar a ser um núcleo, então se passa demoniacamente a querer servir ao ritual, mesmo que o ritual seja o ato de consumição própria, assim como para se ter o incenso o único meio é o de queimar o incenso. Ouve, porque estou tão séria como uma barata que tem cílios. Ouve. Quando uma pessoa é o próprio núcleo, ela não tem mais divergências.
Então ela é a solenidade de si própria, e não tem mais medo de consumir-se ao servir ao ritual consumidor. O ritual é o próprio processar-se da vida do núcleo. O ritual não é exterior a ele. O ritual é inerente. A barata tem o seu ritual na sua célula. O ritual, acredita em mim porque acho que estou sabendo, o ritual é a marca do Deus. E cada filho já nasce com o mesmo ritual. Eu sei, nós dois sempre tivemos medo de minha solenidade e da tua solenidade. Pensávamos que era uma solenidade de forma. E nós sempre disfarçávamos o que sabíamos, que viver é sempre questão de vida e morte, daí a solenidade. Sabíamos também, embora sem o dom da graça de sabê-lo, que somos a vida que está em nós, e que nós nos servimos. O único destino com que nascemos é o do ritual. Eu chamava máscara de mentira, e não era, era a essencial máscara da solenidade. Teríamos de pôr máscaras de ritual para nos amarmos. Os escaravelhos já nascem com a máscara com que se cumprirão. Pelo pecado original, nós perdemos a nossa máscara. Olhei, a barata era um escaravelho. Ela toda era apenas a sua própria máscara. Através da profunda ausência de riso da barata, eu percebi a sua ferocidade de guerreiro. Ela era mansa, mas sua função era feroz. Eu sou mansa, mas minha função de viver é feroz. Ah, o amor pré-humano me invade. Eu entendo, eu entendo. A forma de viver é um segredo tão secreto que é o rastejamento silencioso de um segredo. É um segredo no deserto. E eu certamente já sabia. Pois, a luz do amor de duas baratas me veio a lembrança de um amor verdadeiro que eu tivera uma vez e que não sabia que tivera, pois amor era então o que eu entendesse de uma palavra. Mas há alguma coisa que é preciso ser dita, é preciso ser dita. Há alguma coisa que é preciso ser dita, é preciso ser dita. Vou te dizer o que eu nunca te disse antes, talvez seja isso que está faltando, ter dito. Se eu não disse, não foi por avareza de dizer, nem por minha mudez de barata que tem mais olhos que boca. Se eu não disse é porque não sabia que sabia, mas agora sei. Vou te dizer que eu te amo. Sei que te disse isso antes, e que também era verdade quando te disse, mas é que só agora estou realmente dizendo. Estou precisando dizer antes que eu. Oh, mas é a barata que vai morrer, não eu. Não preciso desta carta de condenado numa cela. Não, não quero te dar o susto do meu amor. Se te assustares comigo, eu me assustarei comigo. Não tenhas medo da dor. Tenho agora tanta certeza assim como a certeza de que naquele quarto eu estava viva e a barata estava viva. Tenho a certeza disto, de que as coisas todas se passam acima ou abaixo da dor. A dor não é o nome verdadeiro disso que a gente chama de dor. Ouve, estou tendo a certeza disso. Pois, agora que não estava mais me debatendo, eu sabia quietamente que uma barata era aquela, que dor não era dor. Ah, tivesse eu sabido do que ia acontecer no quarto, e teria pegado mais cigarros antes de entrar, eu me consumia na vontade de fumar. Ah, se eu pudesse te transmitir a lembrança, só agora viva, do que nós dois já vivemos sem saber. Queres te lembrar comigo? Oh, sei que é difícil, mas vamos para nós. Em vez de superar-nos. Não tenhas medo agora, está salvo porque pelo menos já aconteceu, a menos que vejas perigo em saber que aconteceu. É que, quando amávamos, eu não sabia que o amor estava acontecendo muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos de amor. O neutro do amor, era isso que nós vivíamos e desprezávamos. Estou falando é de quando não acontecia nada, e, a esse não acontecer nada, chamávamos de intervalo. Mas como era esse intervalo? Era enorme flor se abrindo, tudo inchado de si mesmo, minha visão toda grande e trêmula. O que eu olhava, logo se coagulava ao meu olhar e se tornava meu, mas não um coágulo permanente. Se eu apertasse nas mãos, como um pedaço de sangue coagulado, a solidificação se liquefazia de novo em sangue por entre os dedos. E só não era o tempo todo líquido porque, para eu poder colher as coisas com as mãos, as coisas tinham que se coagular como frutas. Nos intervalos que nós chamávamos de vazios e tranquilos, e quando pensávamos que o amor parara. Lembro-me de minhas dores de garganta de então, as amígdalas inchadas, a coagulação em mim era rápida. E facilmente se liquefazia. Minha dor de garganta passou, dizia-te eu. Como geleiras no verão, e liquefeitos os rios correm. Cada palavra nossa, no tempo que chamávamos de vazio, cada palavra era tão leve e vazia como uma borboleta. A palavra de dentro esvoaçava de encontro à boca, as palavras eram ditas mas nem as ouvíamos porque as geleiras liquefeitas faziam muito barulho enquanto corriam. No meio do fragor líquido, nossas bocas se mexiam dizendo, e na verdade só víamos as bocas se mexendo mas não as ouvíamos. Olhávamos um para a boca do outro, vendo-a falar, e pouco importava que não ouvíssemos. Ó, em nome de Deus pouco importava. E em nome nosso, bastava ver que a boca falava, e nós ríamos porque mal prestávamos atenção. E no entanto chamávamos esse não ouvir de desinteresse e de falta de amor. Mas na verdade, como dizíamos o nada. No entanto, tudo tremeluzia como quando lágrimas grossas não se desprendem dos olhos, por isso tudo tremeluzia. Nesses intervalos nós pensávamos que estávamos descansando de um ser o outro. Na verdade era o grande prazer de um não ser o outro, pois assim cada um de nós tinha dois. Tudo iria acabar, quando acabasse o que chamávamos de intervalo de amor, e porque ia acabar, pesava trêmulo com o próprio peso de seu fim já em si. Lembro-me de tudo isso como através de um tremor de água. Ah, será que nós originalmente não éramos humanos? E que, por necessidade prática, nos tornamos humanos? Isso me horroriza, como a ti. Pois a barata me olhava com sua carapaça de escaravelho, com seu corpo rebentado que é todo feito de canos e de antenas e de mole cimento. E aquilo era inegavelmente uma verdade anterior a nossas palavras. Aquilo era inegavelmente a vida que até então eu não quisera. Então pela porta da danação, eu comi a vida e fui comida pela vida. Eu entendia que meu reino é deste mundo. E isto eu entendia pelo lado do inferno em mim. Pois em mim mesma eu vi como é o inferno. Pois em mim mesma eu vi como é o inferno.
O inferno é a boca que morde e come a carne viva que tem sangue, e quem é comido uiva com regozijo no olho. O inferno é a dor como o gozo da matéria, e com o riso do gozo, as lágrimas escorrem de dor. E a lágrima que vem do riso de dor é o contrário da redenção. Eu via a inexorabilidade da barata com sua máscara de ritual. Eu via que o inferno era isso, a aceitação cruel da dor, a solene falta de piedade pelo próprio destino, amar mais o ritual de vida que a si próprio. Esse era o inferno, onde quem comia a cara viva do outro espojava-se na alegria da dor. Pela primeira vez eu sentia com sofreguidão infernal a vontade de ter tido os filhos que eu nunca tivera. Eu queria que se tivesse reproduzido, não em 3 ou 4 filhos, mas em 20.000 a minha orgânica infernalidade cheia de prazer. Minha sobrevivência futura em filhos é que seria minha verdadeira atualidade, que é, não apenas eu, mas minha prazerosa espécie a nunca se interromper. Não ter tido filhos me deixava espasmódica como diante de um vício negado. Aquela barata tivera filhos e eu não. A barata podia morrer esmagada, mas eu estava condenada a nunca morrer, pois se eu morresse uma só vez que fosse, eu morreria. E eu queria não morrer, mas ficar perpetuamente morrendo como gozo de dor supremo. Eu estava no inferno atravessada de prazer como um zunido baixíssimo de nervos de prazer. E tudo isso, ó horror meu, tudo isso se passava no largo seio da indiferença. Tudo isso se perdendo a si mesmo num destino em espiral, e este não se perde a si mesmo. Nesse destino infinito, feito só de cruel atualidade, eu, como uma larva, na minha mais profunda inumanidade, pois o que até então me havia escapado fora minha real inumanidade, eu e nós como larvas nos devoramos em carne mole. E não há punição. Eis o inferno, não há punição. Pois no inferno fazemos o regozijo supremo do que seria a punição. Da punição fazemos neste deserto mais um êxtase de riso com lágrimas. Da punição fazemos no inferno uma esperança de gozo. Este era então o outro lado da humanização e da esperança? No inferno, essa fé demoníaca de que não sou responsável. E que é a fé na vida orgíaca. A orgia do inferno é a apoteose do neutro. A alegria do sabá é a alegria de perder-se no atonal. O que ainda me assustava era que até mesmo o horror impunível ia ser generosamente reabsorvido pelo abismo do tempo interminável, pelo abismo das alturas intermináveis, pelo profundo abismo do Deus, absorvido pelo seio de uma indiferença. Tão diversa da indiferença humana. Pois aquela era uma indiferença interessada, uma indiferença que se cumpre. Era uma indiferença extremamente enérgica. E tudo em silêncio, naquele meu inferno. Pois os risos fazem parte do volume do silêncio. Só no olho faz cavo prazer indiferente, mas o riso era no próprio sangue e não se ouve. E tudo isto é neste próprio instante, é no já. Mas ao mesmo tempo o instante atual é todo remoto por causa do tamanho e grandeza do Deus. Por causa do enorme tamanho perpétuo é que, mesmo que existe já, é remoto. No próprio instante em que se quebra no armário a barata, ela também é remota em relação ao seio da grande indiferença interessada que a reabsorve impunemente. A grandiosa indiferença, era isto que estava existindo dentro de mim? A grandeza infernal da vida, pois nem meu corpo me delimita, a misericórdia não vem fazer com que o corpo me delimite. No inferno, o corpo não me delimita, e a isso chamo de alma. Viver a vida que não é mais a de meu corpo, a isto eu chamo de alma impessoal? E minha alma impessoal me queima. A grandiosa indiferença de um astro é a alma da barata. O astro é a própria exorbitância do corpo da barata. A barata e eu aspiramos a uma paz que não pode ser nossa. É uma paz além do tamanho e do destino dela e meu. E porque minha alma é tão ilimitada que já não é eu, e porque ela está tão além de mim, é que sempre sou remota a mim mesma, sou-me inalcançável como me é inalcançável um astro. Eu me contorço para conseguir alcançar o tempo atual que me rodeia, mas continuo remota em relação a este mesmo instante. O futuro, ai de mim, me é mais próximo que o instante já. A barata e eu somos infernalmente livres porque a nossa matéria viva é maior que nós. Somos infernalmente livres porque minha própria vida é tão pouco cabível dentro de meu corpo que não consigo usá-la. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim. Sou tão maior do que aquilo que eu chamava de eu que, somente tendo a vida do mundo, eu me teria. Seria necessário uma horda de baratas para fazer um ponto ligeiramente sensível no mundo. No entanto, uma única barata, apenas pela sua atenção vida, essa única barata é o mundo. Toda a parte mais inatingível de minha alma e que não me pertence, é aquela que toca na minha fronteira com o que já não é eu, e a qual me dou. Toda minha ânsia tem sido esta proximidade inultrapassável e excessivamente próxima. Sou mais aquilo que em mim não é. E eis que a mão que eu segurava me abandonou. Não, não. Eu é que larguei a mão porque agora tenho que ir sozinha. Se eu conseguir voltar do reino da vida, tornarei a pegar a tua mão, e a beijarei grata porque ela me esperou, e esperou que meu caminho passasse, e que eu voltasse magra, faminta e humilde, com fome apenas do pouco, com fome apenas do menos. Porque, ali sentada e quieta, eu passará a querer viver a minha própria remotidão como o único modo de viver a minha atualidade. E isso, que é aparentemente inocente, isso era de novo um fruir que se parecia com um gozo horrendo e cósmico. Para revivê-lo, solto a tua mão. Porque nesse fruir não havia piedade. Piedade é ser filho de alguém ou de alguma coisa, mas ser o mundo é a crueldade. As baratas se roem e se matam e se penetram em procriação e se comem num eterno verão que anoitece. O inferno é um verão que fervilha e quase anoitece. A atualidade não vê a barata. O tempo presente olha-a de tão grande distância que das alturas não a enxerga, e somente vê um deserto silencioso. O tempo presente não suspeita sequer. No deserto nu, a orgíaca festa de ciganos. Onde, reduzidos a pequenos chacais, nós nos comemos em riso de dor, e livres. O mistério do destino humano é que somos fatais, mas temos a liberdade de cumprir ou não nosso fatal. De nós depende realizarmos o nosso destino fatal. Enquanto que os seres inumanos, como a barata, realizam o próprio ciclo completo, sem nunca errar porque eles não escolhem. Mas de mim depende ouvir livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha fatalidade, se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora de minha natureza especificamente viva.
Mas se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então, dentro de minha espécie, estarei sendo especificamente humana. Mas é que tornar-se humano pode se transformar em ideal e sufocar-se de acréscimos. Ser humano não deveria ser um ideal para o homem que é fatalmente humano. Ser humano tem que ser o modo como eu, coisa viva, obedecendo por liberdade ao caminho do que é vivo, sou humana. E não preciso cuidar sequer de minha alma, ela cuidará fatalmente de mim, e não tenho que fazer para mim mesmo uma alma, tenho apenas que escolher viver. Somos livres, e este é o inferno. Mas há tantas baratas que parece uma prece. Meu reino é deste mundo, e meu reino não era apenas humano. Eu sabia. Mas saber disso espalharia a vida-morte, e um filho no meu ventre estaria ameaçado de ser comido pela própria vida-morte, e sem que uma palavra cristã tivesse um sentido. Mas é que há tantos filhos no ventre que parece uma prece. Naquele momento eu ainda não entenderá que o primeiro esboço do que seria uma prece já estava nascendo do inferno feliz onde eu entrará, e de onde eu já não queria mais sair. Daquele país de ratos e tarântulas e baratas, meu amor, em que o regozijo pinga em gordas gotas de sangue. Só a misericórdia do Deus poderia me tirar da terrível alegria indiferente em que eu me banhava, toda plena. Pois eu exultava. Eu conhecia a violência do escuro alegre, eu estava feliz como o demônio, o inferno é o meu máximo. Inferno é o meu máximo. Eu estava em pleno seio de uma indiferença que é quieta e alerta. E no seio de um indiferente amor, de um indiferente sono acordado, de uma dor indiferente. De um Deus que, se eu amava, não compreendia o que ele queria de mim. Sei, ele queria que eu fosse o seu igual, e que a ele me igualasse por um amor de que eu não era capaz. Por um amor tão grande que seria de um pessoal tão indiferente, como se eu não fosse uma pessoa. Ele queria que eu fosse com ele o mundo. Ele queria minha divindade humana, e isso tivera que começar por um despojamento inicial do humano construído. E eu der o primeiro passo, pois pelo menos eu já sabia que ser um humano é uma sensibilização, um orgasmo da natureza. E que, só por uma anomalia da natureza, é que, em vez de sermos o Deus, assim como os outros seres o são, em vez de o sermos, nós queríamos vê-lo. Não faria mal vê-lo, se fossemos tão grandes quanto ele. Uma barata é maior que eu porque sua vida se entrega tanto a ele que ela vem do infinito e passa para o infinito sem perceber, ela nunca se descontinua. Eu dera o primeiro grande passo. Mas o que me acontecerá? Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Minha grandeza, a procura da grandeza do Deus, levará-me à grandeza do inferno. Eu não conseguia entender a sua organização senão através do espasmo de uma exultação demoníaca. A curiosidade me expulsara do aconchego, e eu encontrava o Deus indiferente que é todo bom porque não é ruim nem bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica. Uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficará enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal. A tentação do prazer. A tentação é comer direto na fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais parar de comer, e comer-se a si próprio que sou matéria igualmente comível. E eu procurava a danação como uma alegria. Eu procurava o mais orgíaco de mim mesma. Eu nunca mais repousaria. Eu havia roubado o cavalo de caçada de um rei da alegria. Eu era agora pior do que eu mesma. Nunca mais repousarei. Roubei o cavalo de caçada do rei do Sabá. Se adormeço um instante, o eco de um relincho me desperta. E é inútil não ir. No escuro da noite o resfolegar me arrepia. Finjo que durmo, mas no silêncio o ginete respira. Não diz nada, mas respira, espera e respira. Todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer começo a ficar melancólica e pensativa. Sei que o primeiro tambor na montanha fará a noite. Sei que o terceiro já me terá envolvido na sua trovoada. E ao quinto tambor já estarei inconsciente na minha cobiça. Até que de madrugada, aos últimos tambores levíssimos, me encontrarei sem saber como junto a um regato, sem jamais saber o que fiz, ao lado da enorme e cansada cabeça do cavalo. Cansada de quê? Que fizemos nós, os que trotam no inferno da alegria? Há 2 séculos que não vou. Da última vez que desci da cela enfeitada, era tão grande a minha tristeza humana que jurei que nunca mais. O trote, porém, continua em mim. Converso, arrumo a casa, sorrio, mas sei que o trote está em mim. Sinto falta como quem morre. Não posso mais deixar de ir. E sei que de noite, quando ele me chamar, irei. Quero que ainda uma vez o cavalo conduza o meu pensamento. Foi com ele que aprendi. Se é pensamento esta hora entre latidos. Os cães latem, começo a entristecer porque sei, com o olho já resplandecendo, que irei. Quando de noite ele me chama para o inferno, eu vou. Desço como um gato pelos telhados. Ninguém sabe, ninguém vê. Apresento-me no escuro, muda e em fulgor. Correm atrás de nós 53 flautas. À nossa frente uma clarineta nos alumia. E nada mais me é dado saber. De madrugada eu nos verei exaustos junto ao regato, sem saber que crimes cometemos até chegar à madrugada. Na minha boca e nas suas patas a marca do sangue. O que imolamos? De madrugada estarei de pé ao lado do ginete mudo, com os primeiros sinos de uma igreja escorrendo pelo regato, com o resto das flautas ainda escorrendo dos cabelos. A noite é a minha vida, entardece, a noite feliz é a minha vida triste. Rouba, rouba de mim o ginete porque de roubo em roubo até madrugada eu já roubei, e dela fiz um pressentimento. Rouba depressa o ginete enquanto é tempo, enquanto ainda não entardece, se é que ainda há tempo, pois ao roubar o ginete tive que matar o rei, e ao assassiná-lo roubei a morte do rei. E a alegria do assassinato me consome em prazer. Eu estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do Sabá. O estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do Sabá. Não seria esta, embora muito mais do que esta, a tentação pela qual passavam os santos? E de onde aquele que seria ou não santo, sai ou não santificado?
Desta tentação no deserto, eu, leiga, a insanta, sucumbiria ou sairia dela pela primeira vez como ser vivo. Escuta, existe uma coisa que se chama santidade humana, e que não é a dos santos. Tenho medo de que nem o Deus compreenda que a santidade humana é mais perigosa que a santidade divina, que a santidade dos leigos é mais dolorosa. Embora o próprio Cristo tenha sabido que se com ele haviam feito o que fizeram, conosco fariam muito mais, pois ele dissera, se fizeram isto com o ramo verde, o que farão com os secos? Provação. Agora entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação significa que eu também estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Espera por mim, vou te tirar do inferno a que desci. Ouve, ouve. Pois do regozijo sem remissão, já estava nascendo em mim um soluço que mais parecia de alegria. Não era um soluço de dor, eu nunca o ouvirá antes, era o de minha vida se partindo para me procriar. Naquelas areias do deserto eu estava começando a ser de uma delicadeza de primeira tímida oferenda, como a de uma flor. Que oferecia eu? Que podia eu oferecer de mim? Eu, que estava sendo deserto, eu, que o havia pedido e tido. Eu oferecia o soluço. Chorava enfim dentro de meu inferno. As asas mesmo do negror eu as uso e as suo, e as usava e suava para mim, que és tu, fulgor do silêncio. Eu não sou tu, mas minha é tu. Só por isso jamais poderei te sentir direto, porque és mim. Ó Deus, eu estava começando a entender com enorme surpresa, que minha orgia infernal era o próprio martírio humano. Como poderia eu ter adivinhado? Se não sabia que no sofrimento se ria. É que não sabia que se sofria assim. Então havia chamado de alegria o meu mais profundo sofrimento. E no soluço Deus veio a mim, o Deus me ocupava toda agora. Eu oferecia o meu inferno a Deus. O primeiro soluço fizera, de meu terrível prazer e de minha festa, uma dor nova, que era agora tão leve e desamparada como a flor de meu próprio deserto. As lágrimas que agora escorriam eram como por um amor. O Deus, que nunca podia ser entendido por mim senão como eu o entendi, me quebrando assim como uma flor que ao nascer mal suporta se erguer e parece quebrar-se. Mas agora, que eu sabia que minha alegria fora o sofrimento, eu me perguntava se estava fugindo para um Deus por não suportar minha humanidade. Pois precisava de alguém que não fosse mesquinho como eu, alguém que fosse tão mais largo do que eu a ponto de admitir a minha desgraça sem usar sequer a piedade e o consolo, alguém que fosse. E não, como eu, uma acusadora da natureza, não como eu, uma espantada pela força de meus próprios ódios e amores. Neste instante, agora, uma dúvida me surpreende. Deus, ou o que é chamado, eu só peço agora uma ajuda, mas que agora me ajudes não obscuramente como me és, mas desta vez claramente e em campo aberto. Pois preciso saber exatamente isto. Estou sentindo o que estou sentindo, ou estou sentindo o que eu queria sentir? Ou estou sentindo o que precisaria sentir? Porque não quero mais sequer a concretização de um ideal, quero ser apenas uma semente. Mesmo que depois, dessa semente, nasçam de novo os ideais, ou os verdadeiros, que são o nascimento de caminho, ou os falsos, que são os acréscimos. Estaria eu sentindo o que desejaria sentir? Pois a diferença de 1 milímetro é enorme, e este espaço de 1 milímetro pode me salvar pela verdade ou de novo me fazer perder tudo que vi. É perigoso. Os homens elogiam muito o que sentem. O que é tão perigoso como execrar o que se sente? Eu oferecerá meu inferno ao Deus. E minha crueldade, meu amor, minha crueldade parara de súbito. E de súbito aquele mesmo deserto era o esboço ainda vago do que se chamou de paraíso. A umidade de um paraíso. Não outra coisa, mas aquele mesmo deserto. E eu estava surpreendida como se é surpreendido por uma luz que vem do nada. Entendia eu que aquilo que eu experimentara, aquele núcleo de rapacidade infernal, era o que se chama de amor? Mas, amor neutro. Amor neutro. O neutro soprava. Eu estava atingindo o que havia procurado a vida toda, aquilo que é a identidade mais última e que eu havia chamado de inexpressivo. Fora isso que sempre estivera nos meus olhos no retrato, uma alegria inexpressiva, um prazer que não sabe que é prazer, um prazer delicado demais para minha grossa humanidade que sempre fora feita de conceitos grossos. Fiz tal esforço em me falar de um inferno que não tem palavras. Agora como falarei de um amor que não tem senão aquilo que se sente, e diante do qual a palavra amor é um objeto empoeirado? O inferno pelo qual eu passará, como te dizer? Fora o inferno que vem do amor. Ah, as pessoas põem a ideia de pecado em sexo. Mas como é inocente e infantil esse pecado? O inferno mesmo é o do amor. Amor é a experiência de um perigo de pecado maior, é a experiência da lama e da degradação e da alegria pior. Sexo é o susto de uma criança. Mas como falarei para mim mesma do amor que eu agora sabia? É quase impossível. É que no neutro do amor está uma alegria contínua, como um barulho de folhas ao vento. E eu cabia na nudez neutra da mulher da parede. O mesmo neutro, aquele que me havia consumido em perniciosa e ávida alegria, era nesse mesmo neutro que eu agora ouvia outra espécie de alegria contínua de amor. O que é Deus estava mais no barulho neutro das folhas ao vento que na minha antiga prece humana. A menos que eu pudesse fazer a prece verdadeira, e que aos outros e a mim mesma pareceria acabá-la de uma magia negra, um murmúrio neutro. Esse murmúrio, sem nenhum sentido humano, seria a minha identidade tocando na identidade das coisas. Sei que, em relação ao humano, essa prece neutra seria uma monstruosidade. Mas em relação ao que é Deus, seria ser. Eu fora obrigada a entrar no deserto para saber com horror que o deserto é vivo, para saber que uma barata é a vida. Havia recuado até saber que em mim a vida mais profunda é antes do humano, e para isso eu tivera a coragem diabólica de largar os sentimentos. Eu tivera que não dar valor humano à vida para poder entender a largueza, muito mais que humana, do Deus. Havia eu pedido a coisa mais perigosa e proibida? Arriscando a minha alma, teria eu ousadamente exigido ver Deus?
E agora eu estava como diante dele e não entendia. Estava inutilmente de pé diante dele, e era de novo diante do nada. A mim, como a todo mundo, me fora dado tudo, mas eu quisera mais. Quisera saber desse tudo. E vender a minha alma para saber. Mas agora eu entendia que não há vender ao demônio, mas muito mais perigosamente, a Deus. Que me deixará ver. Pois ele sabia que eu não saberia ver o que visse. A explicação de um enigma é a repetição do enigma. O que és? E a resposta é, és. O que existes? E a resposta é, o que existes? Eu tinha a capacidade da pergunta, mas não há de ouvir a resposta. Não, nem a pergunta eu soubera fazer. No entanto, a resposta se impunha a mim desde que eu nascerá. Fora por causa da resposta contínua que eu, em caminho inverso, fora obrigada a buscar a que pergunta ela correspondia. Então eu me havia perdido num labirinto de perguntas e fazia perguntas a esmo, esperando que uma delas ocasionalmente correspondesse à da resposta e então eu pudesse entender a resposta. Mas era como uma pessoa que, tendo nascido cega e não tendo ninguém a seu lado que tivesse tido visão, essa pessoa não pudesse sequer formular uma pergunta sobre a visão. Ela não saberia que existia ver. Mas, como na verdade existia visão, mesmo que essa pessoa em si mesma não a soubesse nem tivesse ouvido falar, essa pessoa estaria parada, inquieta, atenta, sem saber perguntar sobre o que não sabia que existe. Ela sentiria falta do que deveria ser seu. Ela sentiria falta do que deveria ser seu. Ou não. Eu não te contei tudo. Ainda queria ver se escapava contando a mim mesma só um pouco. Mas a minha liberação só se fará se eu tiver o despudor de minha própria incompreensão. Porque, sentada na cama, eu então me disse. Me deram tudo, e olha só o que é tudo. É uma barata que é viva e que está à morte. E então olhei o trinco da porta. Depois olhei a madeira do guarda-roupa. Olhei o vidro da janela. Olha só o que é tudo. É um pedaço de coisa, é um pedaço de ferro, de saibro, de vidro. Eu me disse, olha pelo que lutei, para ter exatamente o que eu já tinha antes. Rastejei até as portas se abrirem para mim, as portas do tesouro que eu procurava. E olha o que era o tesouro. O tesouro era um pedaço de metal, era um pedaço de cal de parede, era um pedaço de matéria feita em barata. Desde a pré-história eu havia começado a minha marcha pelo deserto, e sem estrela para me guiar, só a perdição me guiando, só o descaminho me guiando, até que, quase morta pelo êxtase do cansaço, iluminada de paixão, eu enfim encontrara o escrínio. E no escrínio, a faiscar de glória, o segredo escondido. O segredo mais remoto do mundo, opaco mas me cegando com a irradiação de sua existência simples, ali faiscando em glória que me doía nos olhos. Dentro do escrínio, o segredo. Um pedaço de coisa. Um pedaço de ferro, uma antena de barata, uma caliça de parede. Minha exaustão se prostrava aos pés do pedaço de coisa, adorando-o infernalmente. O segredo da força era a força, o segredo do amor era o amor, e a joia do mundo é um pedaço opaco de coisa. O opaco me reverberava nos olhos. O segredo de minha trajetória milenar de orgia e morte, glória e sede até o finalmente encontrar o que eu sempre tivera, e para isso tinha precisado morrer antes. Ah, estou sendo tão direta que chego a parecer simbólica. Um pedaço de coisa, o segredo dos faraós. E por causa desse segredo eu quase dera minha vida. Mais, muito mais, para ter esse segredo, que agora mesmo eu continuava a não entender, de novo eu daria minha vida. Eu arriscar o mundo em busca da pergunta que é posterior à resposta. Uma resposta que continuava secreta, mesmo ao ser revelada que pergunta ela correspondia. Eu não havia encontrado uma resposta humana ao enigma. Mas muito mais, ou muito mais, encontrar o próprio enigma. A mim fora-me dado demais. Que faria eu com o que me fora dado? Que não se dê aos cães a coisa santa. E nem ao menos eu estava tocando na coisa. Estava apenas tocando no espaço que vai de mim ao novital. Eu estava dentro da zona de vibração coesa e controlada do novital. O novital vibra a vibração de minha chegada. Minha maior aproximação possível para a distância de um passo. O que impede esse passo à frente de ser dado? É a irradiação opaca, simultaneamente da coisa e de mim. Por semelhança, nós nos repelimos, por semelhança não entramos um no outro. E se o passo fosse dado? Não sei, não sei. Pois a coisa nunca pode ser realmente tocada. O nó vital é um dedo apontando, e, aquilo que foi apontado, desperta como um miligrama de radium no escuro tranquilo. Então ouvem-se os grilos molhados. A luz do miligrama não altera o escuro. Pois o escuro não é iluminável, o escuro é um modo de ser, o escuro é o nó vital do escuro, e nunca se toca no nó vital de uma coisa. A coisa para mim terá que se reduzir a ser apenas aquilo que rodeia o intocável da coisa? Meu Deus, dá-me o que fizeste. Ou já deste. E sou eu que não posso dar o passo que me dará o que já fizeste. O que fizeste sou eu. E não consigo dar o passo para mim que és coisa e tu. Dá-me o que és em mim. Dá-me o que és nos outros. Tu és o ele. Eu sei porque quando toco eu vejo o ele. Mas o ele, o homem, cuida do que lhe deste e envolve-se num invólucro feito especialmente para eu tocar e ver. E eu quero mais do que o invólucro que também amo. Eu quero o que eu te amo. Mas eu só havia encontrado, além do invólucro, o próprio enigma. E tremia toda por medo do Deus. Tremo de medo e adoração pelo que existe. O que existe, e que é apenas um pedaço de coisa, no entanto tenho de pôr a mão nos olhos contra o opaco dessa coisa. Ah, a violenta inconsciência amorosa do que existe ultrapassa a possibilidade de minha consciência. Tenho medo de tanta matéria. A matéria vibra de atenção, vibra de processo, vibra de atualidade inerente. O que existe bate em ondas fortes contra o grão inquebrantável que sou, e este grão rola entre abismos de vagalhões tranquilos de existência, rola e não se dissolve, esse grão semente. De que sou eu a semente? Semente de coisa, semente de existência, semente desses mesmos vagalhões de amor neutro.
Eu, pessoa, sou um germe. O germe é apenas sensível, está é a sua única particular inerência. O germe dói. O germe é ávido e esperto. Minha avidez é a minha mais inicial fome, sou pura porque sou ávida. Do germe que sou, também é feita esta matéria alegre, a coisa, que é uma existência satisfeita em se processar, profundamente ocupada em apenas se processar, e o processo vibra todo. Esse pedaço de coisa dentro do escrínio é o segredo do cofre. E o próprio cofre também é feito do mesmo segredo, o escrínio onde se encontra a joia do mundo, também o escrínio é feito do mesmo segredo. Ah, e tudo isso eu não quero. Odeio o que consegui ver. Não quero esse mundo feito de coisa. Não quero. Mas não posso me impedir de me sentir toda ampliada dentro de mim pela pobreza do opaco e do neutro. A coisa é viva como ervas. E se isso é o inferno, é o próprio paraíso. A escolha é minha. Eu é que serei demoníaca ou anjo. Se eu for demoníaca, este é o inferno. Se eu for anjo, este é o paraíso. Ah, envio meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim. Não, não o meu anjo, mas a minha humanidade e sua misericórdia. Enviei o meu anjo para aparelhar o caminho diante de mim e para avisar as pedras que eu ia chegar e que se adoçassem à minha incompreensão. E foi o meu anjo mais suave quem encontrou o pedaço de coisa. Ele não podia encontrar senão o que era. Pois mesmo quando algo cai do céu, é um meteorito, isto é, um pedaço de coisa. O meu anjo me deixa ser adoradora de um pedaço de ferro ou de vidro. Mas é a mim que caberá impedir-me de dar nome à coisa. O nome é um acréscimo e impede o contato com a coisa. O nome da coisa é um intervalo para a coisa. A vontade do acréscimo é grande, porque a coisa nua é tão tediosa. Que a coisa nua é tão tediosa. Ah, então era por isso que eu sempre havia tido uma espécie de amor pelo tédio. E um contínuo ódio dele. Porque o tédio é insosso e se parece com a coisa mesmo. E eu não fora grande bastante. Só os grandes amam a monotonia. O contato com o supersom do atonal tem uma alegria inexpressiva que só a carne, no amor, tolera. Os grandes têm a qualidade vital da carne, e, não só toleram o atonal, como a ele aspiram. Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar transformar o atonal em tonal, em dividir o infinito numa série de finitos, e sem perceber que finito não é quantidade, é qualidade. E meu grande desconforto nisso tudo tinha sido de sentir que, por mais longa que fosse a série de finitos, ela não esgotava a qualidade residual do infinito. Mas o tédio fora a única forma como eu pude sentir o atonal. E eu só não soubera que gostava do tédio porque sofria dele. Mas em matéria de viver, o sofrimento não é medida de vida. O sofrimento é subproduto fatal e, por mais agudo, é negligenciável. E eu que deveria ter percebido tudo isso tão anteriormente. Eu, que tinha como meu tema secreto o inexpressivo. Um rosto inexpressivo me fascinava, o momento que não era clímax me atraía. A natureza, o que eu gostava na natureza era o seu inexpressivo vibrante. Não sei como te dizer, já que só fico eloquente quando erro, o erro me leva a discutir e a pensar. Mas como te falar, se há um silêncio quando acerto? Como te falar do inexpressivo? Até mesmo na tragédia, pois a verdadeira tragédia está na inexorabilidade do seu inexpressivo, que é a sua identidade nua. Às vezes nós mesmos manifestamos o inexpressivo, em arte se faz isso, em amor de corpo também, manifestar o inexpressivo é criar. No fundo somos tão felizes. Pois não há uma forma única de entrar em contato com a vida, há inclusive as formas negativas. Inclusive as dolorosas, inclusive as quase impossíveis, e tudo isso antes de morrer, tudo isso mesmo enquanto estamos acordados. E há também às vezes a exasperação do atonal, que é de uma alegria profunda. O atonal exasperado é o voo se alçando, a natureza é o atonal exasperado, foi assim que os mundos se formaram, o atonal exasperou-se. E que se vejam as folhas, como elas são verdes e pesadas, elas se exasperam em coisa, que cegas são as folhas e que verdes elas são. E que se sinta na mão como tudo tem um peso, a mão inexpressiva o peso não escapa. Que não se acorde quem está todo ausente, quem está absorto está sentindo o peso das coisas. Uma das provas da coisa é o peso, só voa o que tem peso. E só cai, o meteorito celeste, o que tem peso. Ou tudo isso é ainda eu estar querendo o gozo das palavras das coisas? Ou isso é ainda eu estar querendo o orgasmo da beleza extrema, do entendimento, do extremo gesto de amor? Porque o tédio é de uma felicidade primária demais. E é por isso que me é intolerável o paraíso. E eu não quero paraíso, tenho saudade do inferno. Não estou à altura de ficar no paraíso porque o paraíso não tem gosto humano. Tem gosto de coisa, e a coisa vital não tem gosto. Tanto que sangue na boca quando eu me corto e chupo sangue, eu me espanto porque meu próprio sangue não tem gosto humano. E o leite materno, que é humano, o leite materno é muito antes do humano e não tem gosto. Não é nada, eu já experimentei. É como o olho esculpido de estátua que é vazio e não tem expressão. Pois quando a arte é boa é porque tocou no inexpressivo. A pior arte é a expressiva, aquela que transgride o pedaço de ferro e o pedaço de vidro, e o sorriso, e o grito. Mão que me segura. Se eu não tivesse precisado tanto de mim para formar minha vida, eu já teria tido a vida. Mas é que isso, no plano humano, seria destruição. Viver a vida em vez de viver a própria vida é proibido. É pecado entrar na matéria divina. E esse pecado tem uma punição irremediável. A pessoa que ousa entrar neste segredo, ao perder sua vida individual, desorganiza o mundo humano. Também eu poderia ter deixado minhas sólidas construções no ar, mesmo sabendo que elas eram desmanteláveis, se não tivesse sido pela tentação. E a tentação pode fazer com que não se passe a outra margem. Mas por que não ficar dentro, sem tentar atravessar até a margem oposta? Ficar dentro da coisa é a loucura. Não quero ficar dentro, senão a minha humanização anterior, que foi tão gradual, passaria a não ter tido fundamento. E eu não quero perder a minha humanidade.
Ah, perdê-la dói, meu amor. Como largar um corpo ainda vivo e que se recusa a morrer como os pedaços cortados de uma lagartixa? Mas agora era tarde demais. Eu teria que ser maior que meu medo e teria que ver de que fora feita minha humanização anterior. Ah, tenho que acreditar com tanta fé na semente verdadeira e oculta de minha humanidade, que não devo ter medo de ver a humanização por dentro. Não devo ter medo de ver a humanização por dentro. Dá-me de novo a tua mão, não sei ainda como me consolar da verdade. Mas, sente um instante comigo, a maior falta de crença na verdade da humanização seria pensar que a verdade destruiria a humanização. Espera por mim, espera. Sei que depois saberei como encaixar tudo isso na praticidade diária. Não esqueças que também eu preciso da vida diária. Mas vê, meu amor, a verdade não pode ser má. A verdade é o que é, e, exatamente por ser imutavelmente o que é, ela tem que ser a nossa grande segurança, assim como ter desejado o pai ou a mãe é tão fatal que isto tem que ter sido nosso fundamento. Assim, pois, entende? Por que teria o medo de comer o bem e o mal? Se eles existem é porque é isto que existe. Espera por mim, sei que estou indo para alguma coisa que dói porque estou perdendo outras, mas espera que eu ainda continue um pouco. Disso tudo, quem sabe, poderá nascer um nome. Um nome sem palavra, mas que talvez enraize a verdade na minha formação humana. Não te assustes como estou assustada. Não pode ser ruim ter visto a vida no seu plasma. É perigoso, é pecado, mas não pode ser ruim porque nós somos feitos desse plasma. Escuta, não te assustes. Lembra-te que eu comi do fruto proibido e, no entanto, não fui fulminada pela orgia de ser. Então, ouve, isso quer dizer que me salvarei ainda mais do que eu me salvaria se não tivesse comido da vida. Ouve, por eu ter mergulhado no abismo é que estou começando a amar o abismo de que sou feita. A identidade pode ser perigosa por causa do intenso prazer que se tornasse apenas prazer. Mas agora estou aceitando amar a coisa. E não é perigoso, juro que não é perigoso. Pois o estado de graça existe permanentemente. Nós estamos sempre salvos. Todo mundo está em estado de graça. A pessoa só é fulminada pela doçura quando percebe que está em graça. Sentir que se está em graça é que é o dom, e poucos se arriscam a conhecer isso em si. Mas não há perigo de perdição. Agora eu sei, o estado de graça é inerente. Escuta. Eu estava habituada somente a transcender. Esperança para mim era adiamento. Eu nunca havia deixado minha alma livre, e me havia organizado depressa em pessoa porque é arriscado demais perder-se a forma. Mas vejo agora o que na verdade me acontecia. Eu tinha tão pouca fé que havia inventado apenas o futuro. Eu acreditava tão pouco no que existe que adiava a atualidade para uma promessa e para um futuro. Mas descubro que não é sequer necessário ter esperança. É muito mais grave. Ah, sei que estou de novo mexendo no perigoso e que deveria calar-me para mim mesma. Não se deve dizer que a esperança não é necessária, pois isto poderia vir a se transformar, já que sou fraca, em arma destruidora. E para ti mesmo, em arma utilitária de destruição. Eu poderia não entender e tu poderias não entender que prescindir da esperança, na verdade significa ação, e hoje. Não, não é destruidor. Espera, deixa-eu nos entender. Trata-se de assunto proibido não porque é ruim, mas porque nós nos arriscamos. Sei que se eu abandonar o que foi uma vida toda organizada pela esperança, sei que abandonar tudo isso, em prol dessa coisa mais ampla que estar vivo, abandonar tudo isso dói como separar-se de um filho ainda não nascido. A esperança é um filho ainda não nascido, só prometido, e isso machuca. Mas sei que ao mesmo tempo quero e não quero mais me conter. É como na agonia da morte. Alguma coisa na morte quer se libertar e tem ao mesmo tempo medo de largar a segurança do corpo. Sei que é perigoso falar na falta de esperança, mas ouve, está havendo em mim uma alquimia profunda, e foi no fogo do inferno que ela se forjou. E isso me dá o direito maior, o de errar. Escuta sem susto e sem sofrimento. O neutro do Deus é tão grande e vital que eu, não aguentando a célula do Deus, eu a tinha humanizado. Sei que é horrivelmente perigoso descobrir agora que o Deus tem a força do impessoal, porque sei, ó eu sei, que é como se isso significasse a destruição do pedido. E é como se o futuro parasse de vir a existir. E nós não podemos, nós somos carentes. Mas houve um instante, não estou falando do futuro, estou falando de uma atualidade permanente. E isto quer dizer que a esperança não existe porque ela não é mais um futuro adiado, é hoje. Porque o Deus não promete. Ele é muito maior que isso. Ele é, e nunca para de ser. Somos nós que não aguentamos esta luz sempre atual, e então a prometemos para depois, somente para não senti-la hoje mesmo e já. O presente é a face hoje do Deus. O horror é que sabemos que é em vida mesmo que vemos Deus. É com os olhos abertos mesmo que vemos Deus. E se adio a face da realidade para depois de minha morte, é por astúcia, porque prefiro estar morta na hora de vê-lo e assim penso que não verei realmente, assim como só tenho coragem de verdadeiramente sonhar quando estou dormindo. Sei que o que estou sentindo é grave e pode me destruir. Por quê? Porque é como se eu estivesse me dando a notícia de que o reino dos céus já é. E eu não quero o reino dos céus, eu não o quero, só aguento a sua promessa. A notícia que estou recebendo de mim mesma me soa cataclísmica, e de novo perto do demoníaco. Mas é só por medo. É medo. Pois prescindir da esperança significa que eu tenho que passar a viver, e não apenas a me prometer a vida. E este é o maior susto que eu posso ter. Antes eu esperava. Mas o Deus é hoje, seu reino já começou. E seu reino, meu amor, também é deste mundo. Eu não tinha coragem de deixar de ser uma promessa, e eu me prometia, assim como um adulto que não tem coragem de ver que já é adulto e continua a se prometer a maturidade. E eis que eu estava sabendo que a promessa divina de vida já está se cumprindo, e que sempre se cumpriu. Anteriormente, só de vez em quando, eu era lembrada, numa visão instantânea e logo afastada, de que a promessa não é somente para o futuro, é ontem e é permanentemente hoje, mas isso me era chocante. Eu preferia continuar pedindo, sem ter a coragem de já ter.
E eu tenho. Eu sempre terei. É só precisar, que eu tenho. Precisar não acaba nunca, pois precisar é a inerência de meu neutro. Aquilo que eu fizer do pedido e da carência, esta será a vida que terei feito de minha vida. Não se colocar em face da esperança não é a destruição do pedido. E não é abster-se da carência. É aumentá-la, é aumentar infinitamente o pedido que nasce da carência. Aumentar infinitamente o pedido que nasce da carência. Não é para nós que o leite da vaca brota, mas nós o bebemos. A flor não foi feita para ser olhada por nós nem para que sintamos o seu cheiro, e nós a olhamos e cheiramos. A Via Láctea não existe para que saibamos da existência dela, mas nós sabemos. E nós sabemos Deus. E o que precisamos dele, extraímos. Não sei o que chamo de Deus, mas assim pode ser chamado. Se só sabemos muito pouco de Deus, é porque precisamos pouco. Só temos dele o que fatalmente nos basta, só temos de Deus o que cabe em nós. A nostalgia não é do Deus que nos falta, é a nostalgia de nós mesmos que não somos bastante. Sentimos falta de nossa grandeza impossível, minha atualidade inalcançável é o meu paraíso perdido. Sofremos por ter tão pouca fome, embora nossa pequena fome já dê para sentirmos uma profunda falta do prazer que teríamos se fossemos de fome maior. O leite a gente só bebe o quanto basta ao corpo, e da flor só vemos até onde vão os olhos e a sua saciedade rasa. Quanto mais precisarmos, mais Deus existe. Quanto mais pudermos, mais Deus teremos. Ele deixa. Ele não nasceu para nós, nem nós nascemos para ele, nós e ele somos ao mesmo tempo. Ele está ininterruptamente ocupado em ser, assim como todas as coisas estão sendo, mas ele não impede que a gente se junte a ele, com ele, fique ocupado em ser, numa intertroca tão fluida e constante, como há de viver. Ele, por exemplo, ele nos usa totalmente porque não há nada em cada um de nós de que ele, cuja necessidade é absolutamente infinita, não precise. Ele nos usa e não impede que a gente faça uso dele. O minério que está na terra não é responsável por não ser usado. Nós somos muito atrasados e não temos ideia de como aproveitar Deus numa intertroca, como se ainda não tivéssemos descoberto que o leite se bebe. Daí a alguns séculos ou daí a alguns minutos talvez digamos espantados, e dizer que Deus sempre esteve. Quem esteve pouco fui eu, assim como diríamos do petróleo de que a gente finalmente precisou a ponto de saber como tirá-lo da terra, assim como um dia lamentaremos os que morreram de câncer sem usar o remédio que está. Certamente ainda não precisamos não morrer de câncer. Tudo está. Talvez seres de outro planeta já saibam das coisas e vivam numa intertroca para eles natural. Para nós, por enquanto, a intertroca seria santidade e perturbaria completamente a nossa vida. O leite da vaca, nós o bebemos. E se a vaca não deixa, usamos de violência. Na vida e na morte tudo é lícito, viver é sempre questão de vida e morte. Com Deus a gente também pode abrir caminho pela violência. Ele mesmo, quando precisa mais especialmente de um de nós, ele nos escolhe e nos violenta. Só que minha violência para com Deus tem que ser comigo mesma. Tenho que me violentar para precisar mais. Para que eu me torne tão desesperadamente maior que eu fique vazia e necessitada. Assim terei tocado na raiz do precisar. O grande vazio em mim será o meu lugar de existir. Minha pobreza extrema será uma grande vontade. Tenho que me violentar até não ter nada, e precisar de tudo. Quando eu precisar, então eu terei. Porque sei que é de justiça dar mais a quem pede mais. Minha exigência é o meu tamanho, meu vazio é a minha medida. Também se pode violentar Deus diretamente, através de um amor cheio de raiva. E ele compreenderá que essa nossa avidez colérica e assassina na verdade nossa cólera sagrada e vital, a nossa tentativa de violentação de nós mesmos, a tentativa de comer mais do que podemos para aumentarmos artificialmente a nossa fome. Na exigência de vida tudo é lícito, mesmo o artificial, e o artificial é às vezes o grande sacrifício que se faz para se ter o essencial. Mas, já que somos pouco e portanto só precisamos de pouco, por que então não nos basta o pouco? É que adivinhamos o prazer. Como cegos que tateiam, nós pressentimos o intenso prazer de viver. E se pressentimos, é também porque nós nos sentimos inquietamente usados por Deus. Sentimos inquietantemente que estamos sendo usados com prazer intenso e ininterrupto. Aliás, a nossa salvação por enquanto tem sido a de pelo menos sermos usados. Não somos inúteis, somos intensamente aproveitados por Deus. Corpo e alma e vida são para isso, para a intertroca e o êxtase de alguém. Inquietos, sentimos que estamos sendo usados a cada instante, mas isso acorda em nós o inquietante desejo de também usar. E ele não só deixa, como necessita ser usado. Ser usado é um modo de ser compreendido. Em todas as religiões Deus exige ser amado. Para termos, falta-nos apenas precisar. Precisar é sempre o momento supremo. Assim como a mais arriscada alegria entre um homem e uma mulher vem quando a grandeza de precisar é tanta que se sente em agonia e espanto. Sente eu não poderia viver. A revelação do amor é uma revelação de carência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o dilacerante reino da vida. Se abandono a esperança, estou celebrando a minha carência, e está a maior gravidade do viver. E, porque assumi a minha falta, então a vida está à mão. Muitos foram os que abandonaram tudo o que tinham, e foram em busca da fome maior. Perdi a timidez. Deus já é. Nós já fomos anunciados, e foi a minha própria vida errada quem me anunciou para certa. A beatitude é o prazer contínuo da coisa. O processo da coisa é feito de prazer e de contato com aquilo de que se precisa gradualmente mais. Toda minha luta fraudulenta vinha de eu não querer assumir a promessa que se cumpre. Eu não queria a realidade. Pois ser real é assumir a própria promessa, assumir a própria inocência e retomar o gosto do qual nunca se teve consciência, o gosto do vivo. Gosto do vivo. Que é um gosto quase nulo. E isso porque as coisas são muito delicadas. As tentativas de experimentar a hóstia. A coisa é tão delicada que eu me espanto de que ela chegue a ser visível. E há coisas ainda tão mais delicadas que estas não são visíveis.
Mas todas elas têm uma delicadeza equivalente ao que significa para o nosso corpo ter o rosto, a sensibilização do corpo que é um rosto humano. A coisa tem uma sensibilização dela própria como um rosto. Ah, e eu que não sabia como consubstanciar a minha alma. Ela não é imaterial, ela é do mais delicado material de coisa. Ela é coisa, só não consigo é consubstanciá-la em grossura visível. Ah, meu amor, as coisas são muito delicadas. A gente pisa nelas com uma pata humana demais, com sentimentos demais. Só a delicadeza da inocência ou só a delicadeza dos iniciados é que sente o seu gosto quase nulo. Eu antes precisava de tempero para tudo, e era assim que eu pulava por cima da coisa e sentia o gosto do tempero. Eu não podia sentir o gosto da batata, pois a batata é quase a matéria da terra. A batata é tão delicada que, por minha incapacidade de viver no plano de delicadeza do gosto apenas terroso da batata, eu punha minha pata humana em cima dela e quebrava sua delicadeza de coisa viva. Porque o material vivo é muito inocente. E a minha própria inocência, ela me dói. Porque também sei que, em plano somente humano, inocência terá crueldade que a barata tem consigo própria ao estar lentamente morrendo sem dor. Ultrapassar a dor é a pior crueldade. E eu tenho medo disso, eu que sou extremamente moral. Mas agora sei que tenho de ter uma coragem muito maior, a de ter uma outra moral, tão isenta que eu mesma não a entenda e que me assuste. Ah, lembrei-me de ti, que és o mais antigo na minha memória. Revejo-te unindo os fios elétricos para consertar a tomada de luz, cuidando do polo positivo e negativo, e tratando as coisas com delicadeza. Eu não sabia que aprendi tanto contigo. Que aprendi contigo? Aprendi a olhar uma pessoa trançando fios elétricos. Aprendi a ver-te uma vez consertar uma cadeira quebrada. Tua energia física era a tua energia mais delicada. Tu eras a pessoa mais antiga que eu jamais conheci. Eras a monotonia de meu amor eterno, e eu não sabia. Eu tinha por ti o tédio que sinto nos feriados. O que era? Era como a água escorrendo numa fonte de pedra, e os anos demarcados na lisura da pedra, o musgo entreaberto pelo fio d'água correndo, e a nuvem no alto, e o homem amado repousando, e o amor parado, era feriado, e o silêncio no voo dos mosquitos. E o presente disponível. E minha libertação lentamente entediada, a fartura do corpo que não pede e não precisa. Eu não sabia ver que aquilo era amor delicado. E me parecia o tédio. Era na verdade o tédio. Era uma procura de alguém para brincar, o desejo de aprofundar o ar, de entrar em contato mais profundo com o ar que não é para ser aprofundado, que foi destinado a ficar assim mesmo suspenso. Não sei, lembro-me de que era feriado. Ah, como então eu queria dor. Ela me distrairia daquele grande vácuo divino que eu tinha contigo. Eu, a deusa repousando, tu, no Olimpo. O grande bocejo da felicidade? A distância se seguindo a distância, e a outra distância e mais outra, a fartura de espaço que o feriado tem. Aquele desenrolar-se de calma energia, que eu nem entendia. Aquele beijo já sem sede na testa distraída do homem amado repousando, o beijo pensativo no homem já amado. Era feriado nacional. As bandeiras hasteadas. Mas a noite caindo. E eu não suportava a transformação lenta de algo que lentamente se transforma no mesmo algo, apenas acrescentado de mais uma gota idêntica de tempo. Lembro-me que eu te disse. Estou com um pouquinho de enjoo de estômago, disse eu respirando com alguma saciedade. Que faremos hoje de noite? Nada, respondeste tão mais sábio que eu. Nada, é feriado, disse o homem que era delicado com as coisas e com o tempo. O tédio profundo, como um grande amor, nos unia. E na manhã seguinte, de manhã bem cedo, o mundo se me dava. As asas das coisas estavam abertas, ia fazer calor de tarde, já se sentia pelo suor fresco daquelas coisas que haviam passado a noite morna, como num hospital em que os doentes ainda amanhecem vivos. Mas tudo isso era fino demais para minha pata humana. E eu queria a beleza. Mas agora tenho uma moral que prescinde da beleza. Terei que dar com saudade a Deus a beleza. Beleza me era um engodo suave, era o modo como eu, fraca e respeitosa, enfeitava a coisa para poder tolerar-lhe o núcleo. Mas agora meu mundo é o da coisa que eu antes chamaria de feia ou monótona, e que já não me é feia nem monótona. Passei pelo roer a terra e pelo comer o chão, e passei por ter orgia nisso, e por sentir com horror moral que a terra roída por mim também sentia prazer. Minha orgia, na verdade, vinha de meu puritanismo, o prazer me ofendia, e da ofensa eu fazia prazer maior. No entanto, este meu mundo de agora, eu antes o teria chamado de violento. Porque é violenta a ausência de gosto da água, é violenta a ausência de cor de um pedaço de vidro. Uma violência que é tão mais violenta porque é neutra. Meu mundo hoje está cru, é um mundo de uma grande dificuldade vital. Pois, mais do que um astro, eu hoje quero a raiz grossa e preta dos astros, quero a fonte que sempre parece suja, e que é sempre incompreensível. É com dor que dou a Deus mesmo a beleza de uma criança, quero o adulto que é mais primitivo e feio e mais seco e mais difícil, e que se tornou uma criança semente que não se quebra com os dentes. Ah, e quero ver se também já posso prescindir de cavalo bebendo água, o que é tão bonito. Também não quero a minha sensibilidade porque ela faz bonito, e poderei prescindir do céu se movendo em nuvens? E da flor? Não quero o amor bonito. Não quero a meia-luz, não quero a cara bem feita, não quero o expressivo. Quero o inexpressivo. Quero o inumano dentro da pessoa. Não, não é perigoso, pois de qualquer modo a pessoa é humana, não é preciso lutar por isso. Querer ser humano me soa bonito demais. Quero o material das coisas. A humanidade está ensopada de humanização, como se fosse preciso, e essa falsa humanização impede o homem e impede a sua humanidade. Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais funda, menos boa, menos ruim, menos bonita. Embora também essa coisa corra o perigo de, em nossas mãos grossas, vir a se transformar em pureza, nossas mãos que são grossas e cheias de palavras. Vossas mãos que são grossas e cheias de palavras.
Aguenta eu te dizer que Deus não é bonito. E isto porque ele não é nem um resultado nem uma conclusão, e tudo que a gente acha bonito às vezes apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feio será daqui a séculos visto como beleza, porque terá completado um de seus movimentos. Eu não quero mais um movimento completado que na verdade nunca se completa, e nós é que por desejo completamos. Não quero mais usufruir da facilidade de gostar de uma coisa só porque, estando ela aparentemente completada, não me assusta mais, e então é falsamente minha, eu, devoradora que era das belezas. Não quero a beleza, quero a identidade. A beleza seria um acréscimo, e agora vou ter que dispensá-la. O mundo não tem intenção de beleza, e isto antes me teria chocado. No mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo plano estético da bondade, e isto antes me chocaria. A coisa é muito mais que isto. O Deus é maior que a bondade com a sua beleza. Ah, despedir-se disso tudo significa tal grande desilusão. Mas é na desilusão que se cumpre a promessa, através da desilusão, através da dor é que se cumpre a promessa, e é por isso que antes se precisa passar pelo inferno, até que se vê que é um modo muito mais profundo de amar, e esse modo prescinde do acréscimo da beleza. Deus é o que existe, e todos os contraditórios são dentro do Deus, e por isso não o contradizem. Ah, em mim toda está doendo largar o que me era o mundo. Largar é uma atitude tão áspera e agressiva que a pessoa que abrisse a boca para falar em largar deveria ser presa e mantida incomunicável. Eu mesma prefiro me considerar temporariamente fora de mim, a ter a coragem de achar que tudo isso é uma verdade. Dá-me a tua mão, não me abandones. Juro que também eu não queria. Eu também vivia bem. Eu era uma mulher de quem se poderia dizer vida e amores de GH. Não posso pôr em palavras qual era o sistema, mas eu vivia num sistema. Era como se eu me organizasse dentro do fato de ter dor de estômago porque, se eu não a tivesse mais, também perderia a maravilhosa esperança de me livrar um dia da dor de estômago. Minha vida antiga me era necessária porque era exatamente o seu mal que me fazia usufruir da imaginação de uma esperança que, sem essa vida que eu levava, eu não conheceria. E agora estou arriscando toda uma esperança acomodada, em prol de uma realidade tão maior que cubro os olhos com o braço por não poder encarar de frente uma esperança que se cumpre tão já, e mesmo antes de eu morrer. Tão antes de eu morrer. Também eu me queimo nesta descoberta, a de que existe uma moral em que a beleza é de uma grande superficialidade medrosa. Agora aquilo que me apela e me chama é o neutro. Não tenho palavras para exprimir, e falo então em neutro. Tenho apenas esse êxtase, que também não é mais o que chamávamos de êxtase, pois não é culminância. Mas esse êxtase sem culminância exprime o neutro de que falo. Ah, falar comigo e contigo está sendo mudo. Falar com o Deus é o que de mais mudo existe. Falar com as coisas é mudo. Eu sei que isso te soa triste, e a mim também, pois ainda estou viciada pelo condimento da palavra. E é por isso que a mudez está me doendo como uma destituição. Mas eu sei que devo me destituir. O contato com a coisa tem que ser um murmúrio, e para falar com Deus devo juntar sílabas desconexas. Minha carência vinha de que eu perdera o lado inumano. Fui expulsa do paraíso quando me tornei humana. E a verdadeira prece é o mudo oratório inumano. Não, não tenho que subir através da prece. Tenho que, engurgitada, tornar-me um nada vibrante. O que falo com Deus tem que não fazer sentido. Se fizer sentido é porque erro. Ah, não me descompreendas. Não estou tirando nada de ti. Estou exigindo de ti. Sei que parece que estou tirando a tua e a minha humanidade. Mas é o oposto. Estou querendo viver daquilo inicial e primordial que exatamente fez com que certas coisas chegassem ao ponto de aspirar a serem humanas. Estou querendo que eu viva da parte humana mais difícil, que eu viva do germe do amor neutro, pois foi dessa fonte que começou a nascer aquilo que depois foi se distorcendo em sentimentações a tal ponto que o núcleo ficou sufocado pelo acréscimo de riqueza e esmagado em nós mesmos pela pata humana. É um amor muito maior que estou exigindo de mim, é uma vida tão maior que não tem sequer beleza. Estou tendo essa coragem dura que me dói como a carne que se transforma em parto. Mas não, eu ainda não contei tudo. Não que só falte o que vou agora contar. Falta muito mais a esse meu relato a mim mesma. Falta, por exemplo, pai e mãe. Ainda não tive a coragem de honrá-los. Faltam tantas humilhações porque passei, e que omito porque só são humilhados os que não são humildes. E em vez de humilhação então eu deveria falar na minha falta de humildade. E a humildade é muito mais que um sentimento, é a realidade vista pelo mínimo bom senso. Falta muito a contar. Mas há alguma coisa que será indispensável dizer. De uma coisa eu sei, se chegar ao fim deste relato, irei, não amanhã, mas hoje mesmo, comer e dançar no Top Bambino. Estou precisando danadamente me divertir e me divergir. Usarei, sim, o vestido azul novo, que me emagrece um pouco e me dá cores. Telefonarei para Carlos, Josefina, Antônio. Não me lembro bem em qual dos dois percebi que me queria ou ambos me queriam. Comerei crevetes ao não importa o que. E sei porque comerei crevetes. Hoje de noite. Hoje de noite vai ser a minha vida diária retomada, a de minha alegria comum. Precisarei para o resto dos meus dias de minha leve vulgaridade doce e bem-humorada. Preciso esquecer, como todo mundo. É que não contei tudo. Que não contei tudo. Não contei que, ali sentada e imóvel, eu ainda não parara de olhar com grande nojo. Sim, ainda com nojo, a massa branca amarelecida por cima do pardacento da barata. E eu sabia que enquanto eu tivesse nojo, o mundo me escaparia e eu me escaparia. Eu sabia que o erro básico de viver era ter nojo de uma barata. Ter nojo de beijar o leproso era eu errando a primeira vida em mim, pois ter nojo me contradiz em mim a minha matéria. Então aquilo que, por piedade por mim, eu não queria pensar, então eu pensei. Não pude me impedir mais, e pensei o que na verdade já estava pensando. Agora, por piedade pela mão anônima que prendo a minha, por piedade pelo que essa mão não vai compreender, eu não estou querendo levá-la comigo para o horror aonde ontem fui sozinha. Pois o que de repente eu soube é que chegará o momento não só de ter entendido que eu não devia mais transcender, mas chegará o instante de realmente não transcender mais. E de ter já o que anteriormente eu pensava que devia ser para amanhã. Estou tentando te poupar, mas não posso.
É que a redenção devia ser na própria coisa. E a redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa branca da barata. Só a ideia, fechei os olhos com a força de quem tranca os dentes, e tanto apertei os dentes que mais um pouco e eles se quebrariam dentro da boca. Minhas entranhas diziam não, minha massa rejeitava a da barata. Eu parara de suar, de novo eu toda havia secado. Procurei raciocinar com o meu nojo. Por que teria eu nojo da massa que saía da barata? Não bebera eu do branco leite que é líquida massa materna? E ao beber a coisa de que era feita minha mãe, não havia o chamado, sem nome, de amor? Mas o raciocínio não me levava a parte alguma, senão a continuar com os dentes crispados como se fossem de carne que se arrepiava. Eu não podia. Só haveria um modo de poder, se eu desse a mim mesmo um comando hipnótico, e então como que eu me adormeceria e agiria sonambulicamente, e quando abrisse os olhos do sono, já teria feito, e seria como um pesadelo do qual se acorda livre porque foi dormindo que se viveu o pior. Mas eu sabia que não era assim que eu deveria fazer. Sabia que teria que comer a massa da barata, mas eu toda comer, e também o meu próprio medo comê-la. Só assim teria o que de repente me pareceu que seria o antipecado. Comer a massa da barata é o antipecado, pecado seria minha pureza fácil. O antipecado. Mas a que preço? Ao preço de atravessar uma sensação de morte. Levantei-me e avancei de um passo, com a determinação não de uma suicida mas de uma assassina de mim mesma. O suor agora recomeçara, eu estava agora suada da cabeça aos pés, os dedos melados dos pés escorregavam dentro do chinelo, e a raiz de meus cabelos amolecia aquela coisa viscosa que era o meu suor novo, um suor que eu não conhecia e que tinha um cheiro igual ao que sai de uma terra ressecada às primeiras chuvas. Aquele suor profundo era no entanto que me vivificava, eu estava nadando lenta no meu mais antigo caldo de cultura, o suor era plâncton e pneuma e pabulum vitae, eu estava me sendo. Não, meu amor, não era bom como o que se chama bom. Era o que se chama ruim. Muito, muito ruim mesmo. Pois minha raiz, que só agora eu experimentava, tinha gosto de batata tubérculo, misturada com a terra de onde fora arrancada. No entanto, esse gosto ruim tinha uma estranha graça de vida que só posso entender se a sentir de novo, e só posso explicar de novo sentindo. Avancei mais um passo. Mas em vez de ir adiante, de repente vomitei o leite e o pão que havia comido de manhã ao café. Toda sacudida pelo vômito violento, que não fora sequer precedido pelo aviso de uma náusea, desiludida comigo mesma, espantada com minha falta de força de cumprir o gesto que me parecia ser o único a reunir meu corpo à minha alma. A despeito de mim, depois de vomitar, eu ficara serena, com a testa refrescada, e fisicamente tranquila. O que era pior, agora eu ia ter que comer a barata mas sem a ajuda da exaltação anterior, a exaltação que teria agido em mim como uma hipnose. Eu havia vomitado a exaltação. E inesperadamente, depois da revolução que é vomitar, eu me sentia fisicamente simples como uma menina. Teria que ser assim, como uma menina que estava sem querer alegre, que eu ia comer a massa da barata. Então avancei. Minha alegria e minha vergonha foi ao acordar do desmaio. Não, não fora desmaio. Fora mais uma vertigem, pois que eu continuava de pé, apoiando a mão no guarda-roupa. Uma vertigem que me fizera perder conta dos momentos e do tempo. Mas eu sabia, antes mesmo de pensar, que, enquanto me ausentara na vertigem, alguma coisa se tinha feito. Eu não queria pensar, mas sabia. Tinha medo de sentir na boca aquilo que estava sentindo, tinha medo de passar a mão pelos lábios e perceber vestígios. E tinha medo de olhar para a barata, que agora devia ter menos massa branca sobre o dorso opaco. Eu tinha vergonha de me ter tornado vertiginosa e inconsciente para fazer aquilo que nunca mais eu ia saber como tinha feito, pois antes de fazê-lo eu havia tirado de mim a participação. Eu não tinha querido saber. Era assim então que se processava? Não saber, era assim então que o mais profundo acontecia? Alguma coisa teria sempre, que estar aparentemente morta para que o vivo se processasse. Eu tivera que não saber que estava viva? O segredo de jamais se escapar da vida maior era o de viver como um sonâmbulo? Ou viver como um sonâmbulo era o maior ato de confiança, o de fechar os olhos em vertigem, e jamais saber o que se fez. Como uma transcendência. Transcendência, que é a lembrança do passado, ou do presente, ou do futuro. A transcendência era em mim o único modo como eu podia alcançar a coisa, pois mesmo ao ter comido da barata, eu fizera por transcender o próprio ato de comê-la. E agora só me restava a vaga lembrança de um horror, só me ficará a ideia. Até que a lembrança ficou tão forte que meu corpo gritou todo em si mesmo. Crispei minhas unhas na parede. Eu senti agora o nojento na minha boca, e então comecei a cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma. Gosto de um nada que no entanto me parecia quase adocicado como de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma. Eu cuspi a mim mesma, sem chegar jamais ao ponto de sentir que enfim tivesse cuspido minha alma toda. Porque não és nem frio nem quente, porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. Era Apocalipse segundo São João, e a frase que devia se referir a outras coisas das quais eu já não me lembrava mais. A frase me veio do fundo da memória, servindo para o insípido do que eu comera, e eu cuspia. O que era difícil, pois a coisa neutra é extremamente enérgica, eu cuspia e ela continuava eu. Só parei na minha fúria quando compreendi com surpresa que estava desfazendo tudo o que laboriosamente havia feito, quando compreendi que estava me renegando. E que, ai de mim, eu não estava à altura senão de minha própria vida. Parei espantada, e meus olhos se encheram de lágrimas que só ardiam e não corriam. Acho que eu não me julgava sequer digna de que lágrimas corressem, faltava-me a primeira piedade por mim, a que permite chorar, e nas pupilas eu retinha em ardor as lágrimas que me salgavam e que eu não merecia que escorressem. Mas, mesmo não escorrendo, as lágrimas de tal modo me serviam de companheiras e de tal modo me banhavam de comiseração, que fui abaixando uma cabeça consolada. E, como quem volta de uma viagem, voltei a me sentar quieta na cama. Eu que pensara que a maior prova de transmutação de mim em mim mesma seria botar na boca a massa branca da barata.
e que assim me aproximaria do divino, do que é real. O divino para mim é o real. Divino para mim é o real. Mas beijar um leproso não é bondade sequer. É autorrealidade, é autovida, mesmo que isso também signifique a salvação do leproso. Mas é antes a própria salvação. O benefício maior do santo é para com ele mesmo, o que não importa, pois quando ele atinge a grande própria largueza, milhares de pessoas ficam alargadas pela sua largueza e dela vivem, e ele ama tantos outros assim como ama o seu próprio terrível alargamento. Ele ama seu alargamento com impiedade por si mesmo. O santo quer se purificar porque sente a necessidade de amar o neutro, de amar o que não é acréscimo, e de prescindir do bom e do bonito. A grande bondade do santo é que para ele tudo é igual. O santo se queima até chegar ao amor do neutro. Ele precisa disso para ele próprio. Entendi então que, de qualquer modo, viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver, e por si mesmo isto resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva, mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Viver é dádiva tão grande que milhares de pessoas se beneficiam com cada vida vivida. Dói em ti que a bondade do Deus seja neutramente contínua e continuamente neutra. Mas o que eu antes queria como milagre, o que eu chamava de milagre, era na verdade um desejo de descontinuidade e de interrupção, o desejo de uma anomalia. Eu chamava de milagre exatamente o momento em que o verdadeiro milagre contínuo do processo se interrompia. Mas a bondade neutra do Deus é ainda mais apelável do que se não fosse neutra. É só ir e ter, é só pedir e ter. E também milagre se pede, e se tem, pois a continuidade tem interstícios que não a descontinuam. O milagre é a nota que fica entre duas notas de música, é o número que fica entre o número 1 e o número 2. É só precisar e ter. A fé é saber que se pode ir e comer o milagre. A fome está é que é em si mesma fé, e ter necessidade é a minha garantia de que sempre me será dado. A necessidade é o meu guia. Não, eu não precisava ter tido a coragem de comer a massa da barata, pois me faltava a humildade dos santos. Eu havia dado ao ato de comê-la um sentido de máximo. Mas a vida é dividida em qualidades e espécies, e a lei é que a barata só será amada e comida por outra barata, e que uma mulher, na hora do amor por um homem, essa mulher está vivendo a sua própria espécie. Entendi que eu já havia feito o equivalente de viver a massa da barata, pois a lei é que eu viva com a matéria de uma pessoa e não de uma barata. Entendi que, botando na minha boca a massa da barata, eu não estava me despojando como santos se despojam, mas estava de novo querendo o acréscimo. O acréscimo é mais fácil de amar. E agora não estou tomando tua mão para mim. Sou eu quem está te dando a mão. Agora preciso de tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será, no começo, a tua grande solidão. Mas chegará o instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Como eu, não terás medo de agregar-te à extrema doçura enérgica do Deus. Solidão é ter apenas o destino humano. E solidão é não precisar. Não precisar deixa um homem muito só, todo só. Ah, precisar não isola a pessoa, a coisa precisa da coisa. Basta ver o pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência fizer dele. Seu destino é juntar-se como gotas de mercúrio a outras gotas de mercúrio, mesmo que, como cada gota de mercúrio, ele tem em si próprio uma existência toda completa e redonda. Ah, meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência, e nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. O que estou sentindo agora é uma alegria. Através da barata viva estou entendendo que também eu sou o que é vivo. Ser vivo é um estágio muito alto, é alguma coisa que só agora alcancei. É um tal alto equilíbrio instável que sei que não vou poder ficar sabendo desse equilíbrio por muito tempo. A graça da paixão é curta. Quem sabe, ser homem, como nós, é apenas uma sensibilização especial a que chamamos de ter humanidade. Oh, também eu receio perder essa sensibilização. Até agora eu tinha chamado de vida a minha sensibilidade à vida. Mas estar vivo é outra coisa. Estar vivo é uma grossa indiferença irradiante. Estar vivo é inatingível pela mais fina sensibilidade. Estar vivo é inumano. A meditação mais profunda é aquela tão vazia que um sorriso se exala como de uma matéria. E ainda mais delicada serei, e como estado mais permanente. Estou falando da morte? Estou falando de depois da morte? Não sei. Sinto que não humano é uma grande realidade, e que isso não significa desumano. Pelo contrário, o não humano é o centro irradiante de um amor neutro em ondas hertzianas. Se minha vida se transformar em ela mesma, o que hoje chamo de sensibilidade não existirá, será chamado de indiferença. Mas ainda não posso apreender esse modo. É como se daqui a centenas de milhares de anos finalmente nós não formos mais o que sentirmos e pensarmos. Teremos o que mais se assemelha a uma atitude do que a uma ideia. Seremos a matéria viva se manifestando diretamente, desconhecendo palavra, ultrapassando pensar que é sempre grotesco. E não caminharei de pensamento a pensamento, mas de atitude a atitude. Seremos inumanos, como a mais alta conquista do homem. Ser é ser além do humano. Ser homem não dá certo, ser homem tem sido um constrangimento. O desconhecido nos aguarda, mas sinto que esse desconhecido é uma totalização e será a verdadeira humanização pela qual ansiamos. Estou falando da morte? Não, da vida. Não é um estado de felicidade, é um estado de contato. Ah, não penses que tudo isso me nauseia, acho inclusive tão chato que me torna impaciente. É que se parece com o paraíso, onde nem sequer posso imaginar o que eu faria, pois só posso me imaginar pensando e sentindo, dois atributos de se ser, e não consigo me imaginar apenas sendo, e prescindindo do resto.
Apenas ser. Isso me daria uma falta enorme do que fazer. Ao mesmo tempo, eu também estava um pouco desconfiada. É que, assim como antes eu me tinha apavorado com a entrada naquilo que poderia vir a ser o desespero, agora eu desconfiava de estar de novo transcendendo as coisas. Estaria eu alargando demais a coisa para exatamente ultrapassar a barata e o pedaço de ferro e o pedaço de vidro? Acho que não. Pois eu nem reduzia a esperança a um simples resultado de construção e contrafação, nem negava que existe pelo que esperar, nem tirar a promessa. Estava apenas sentindo, com um esforço enorme, que a esperança e a promessa se cumprem a cada instante. E isso era aterrador. Eu sempre tive medo de ser fulminada pela realização. Eu sempre havia pensado que a realização é um final, e não contará com a necessidade sempre nascente. E também porque tinha medo, por não poder suportar a glória simples, de torná-la mais um dos acréscimos. Mas eu sei, que há uma experiência de glória na qual a vida tem o puríssimo gosto do nada, e que em glória eu a sinto vazia. Quando se realiza o viver, pergunta-se, mas era só isto? E a resposta é, não é só isto, é exatamente isto. Só que ainda preciso tomar cuidado para não fazer disto mais do que isto, pois senão já não será mais isto. A essência é de uma insipidez pungente. Será preciso purificar-me muito mais para inclusive não querer o acréscimo dos acontecimentos. Antigamente purificar-me significaria uma crueldade contra o que eu chamava de beleza, e contra o que eu chamava de eu, sem saber que eu era um acréscimo de mim. Mas agora, através de meu mais difícil espanto, estou enfim caminhando em direção ao caminho inverso. Caminho em direção à destruição do que construí, caminho para a despersonalização. Tenho avidez pelo mundo, tenho desejos fortes e definidos. Hoje de noite irei dançar e comer. Não usarei o vestido azul, mas o preto e branco. Mas ao mesmo tempo não preciso de nada. Não preciso sequer que uma árvore exista. Eu sei agora de um modo que prescinde de tudo, e também de amor, de natureza, de objetos. Um modo que prescinde de mim. Embora, quanto a meus desejos, a minhas paixões, a meu contato com uma árvore, eles continuem sendo para mim como uma boca comendo. A despersonalização como a destituição do individual inútil, a perda de tudo que se possa perder, e ainda assim, ser. Pouco a pouco tirar de si, com um esforço tão atento que não se sente a dor, tirar de si, como quem se livra da própria pele, as características. Tudo que me caracteriza é apenas o modo como sou mais facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve um momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesmo encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo. A maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem. Mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de, em nós, se reconhecerem. E então, pela simples presença da existência deles, revelarem a nossa. Aquilo de que se vive, e por não ter nome só a mudez pronúncia, é disso que me aproximo através da grande largueza de deixar de me ser. Não porque eu então encontro o nome do nome e torne concreto o impalpável, mas porque designo o impalpável como impalpável, e então o sopro recrudesce como na chama de uma vela. A gradual desheroização de si mesmo é o verdadeiro trabalho que se elabora sob o aparente trabalho. A vida é uma missão secreta. Tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que morro dela, me pode ser confiada senha, morro sem saber de quê. E o segredo é tal que, somente se a missão chegar a se cumprir é que, por um relance, percebo que nasci incumbida. Toda a vida é uma missão secreta. A desheroização de mim mesma está minando subterraneamente o meu edifício, cumprindo-se a minha revelia como uma vocação ignorada. Até que me seja enfim revelado que a vida em mim não tem o meu nome. E eu também não tenho nome, e este é o meu nome. E porque me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome, respondo cada vez que alguém disser, eu. A desheroização é o grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso. É preciso antes subir penosamente até enfim atingir a altura de poder cair. Só posso alcançar a despersonalidade da mudez se eu antes tiver construído toda uma voz. Minhas civilizações eram necessárias para que eu subisse a ponto de ter de onde descer. É exatamente através do malogro da voz que se vai pela primeira vez ouvir a própria mudez e a dos outros e a das coisas, e aceitá-la como a possível linguagem. Só então minha natureza é aceita com seu suplício espantado, onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos. E é aceita nossa condição como a única possível, já que ela é o que existe, e não outra. E já que vivê-la é a nossa paixão. A condição humana é a paixão de Cristo. Ah, mas para se chegar à mudez, que grande esforço da voz. Minha voz é o modo como vou buscar a realidade. A realidade, antes de minha linguagem, existe como um pensamento que não se pensa, mas por fatalidade fui e sou impelida a precisar saber o que o pensamento pensa. A realidade antecede a voz que a procura, mas como a terra antecede a árvore, mas como o mundo antecede o homem, mas como o mar antecede a visão do mar, a vida antecede o amor, a matéria do corpo antecede o corpo, e por sua vez a linguagem um dia terá antecedido a posse do silêncio. Eu tenho a medida que designo, e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais a medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la, e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas, volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu. E é inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser dispessoal.
Pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é a passagem única, não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço, a desistência é o prêmio. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir, e, apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só esta é a glória própria de minha condição. A desistência é uma revelação. Desistência é uma revelação. Desisto, e terei sido a pessoa humana. É só no pior de minha condição que está assumida como meu destino. Existir exige de mim o grande sacrifício de não ter força. Desisto, e eis que na mão fraca o mundo cabe. Desisto, e para minha pobreza humana abre-se a única alegria que me é dado ter, a alegria humana. Sei disso, e estremeço. Viver me deixa tão impressionada, viver me tira o sono. Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto, e, finalmente me votando a minha queda, diz pessoal, sem voz própria, finalmente sem mim, eis que tudo que não tenho é que é meu. Desisto e quanto menos sou mais vivo, quanto mais perco meu nome mais me chamam, minha única missão secreta é a minha condição. Desisto e quanto mais ignora sem a mais cumpro o segredo, quanto menos sei mais a doçura do abismo é o meu destino. E então eu adoro. Com as mãos quietamente cruzadas no regaço, eu estava tendo um sentimento de tenra alegria tímida. Eram quase nada, assim como quando a brisa faz estremecer um fio de capim. Era quase nada, mas eu conseguia perceber o ínfimo movimento de minha timidez. Não sei, mas eu me aproximava com angustiada idolatria de alguma coisa, e com a delicadeza de quem tem medo. Eu estava me aproximando da coisa mais forte que já me aconteceu. Mais forte que esperança, mais forte que amor? Eu me aproximava do que acho que era, confiança. Talvez seja este o nome. Ou não importa, também poderia dar outro. Senti que meu rosto em pudor sorria. Ou talvez não sorrisse, não sei. Eu confiava. Em mim, no mundo, no Deus, na barata? Não sei. Talvez confiar não seja em que ou em quem. Talvez eu agora soubesse que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que minha vida estava à altura da vida. Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existia. Timidamente eu me deixava transpassar por uma doçura que me encabulava sem me constranger. Ó Deus, eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de uma barata, e enfim realizará o ato ínfimo. Não o ato máximo, como antes eu pensara, não o heroísmo e a santidade. Mas enfim o ato ínfimo que sempre me havia faltado. Eu sempre fora incapaz do ato ínfimo. E com o ato ínfimo, eu me havia desheroizado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera enfim o primeiro passo de seu começo. Enfim quebrara-se realmente o meu invólucro, e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que não sou eu sou. Tudo estará em mim, se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior, é tão maior que, em relação ao humano, não tem sentido. Da organização geral que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos. Mas agora, eu era muito menos que humana, e só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse, como estava me entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano. E entregando-me com a confiança de pertencer ao desconhecido. Pois só posso rezar ao que não conheço. E só posso amar a evidência desconhecida das coisas, e só posso me agregar ao que desconheço. Só está é que é uma entrega real. E tal entrega é o único ultrapassamento que não me exclui. Eu estava agora tão maior que já não me via mais. Tão grande como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe, mas perceptível nas minhas mais últimas montanhas e nos meus mais remotos rios. A atualidade simultânea não me assustava mais, e na mais última extremidade de mim eu podia enfim sorrir sem nem ao menos sorrir. Enfim eu me estendia para além de minha sensibilidade. O mundo independia de mim, esta era a confiança que eu tinha chegado. O mundo independia de mim, e não estou entendendo o que estou dizendo, nunca. Nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer senão timidamente assim, a vida se me é. A vida se me é, e eu não entendo o que digo. E então adoro. Pós-fácil. O imundo do mundo. Para Nadia Gottlieb e Zé Miguel Wisnik. Fruto da matéria mais viva de nossos encontros. O fim do romance. O fim de uma paixão. O fim da literatura. O fim do próprio fim. A sentença do fim, diagnóstico da narrativa moderna, inaugura na personagem GH um tempo novo, onde o próprio tempo e espaço estão fora de si, fora das leis e da ordem, fora do campo do mundo, fora de nós. A experiência da paixão como elemento transgressor torna insustentável a antiga ordenação do sujeito, transformando o relato em um círculo descontínuo de uma busca por si mesma em meio a estilhaços, silêncios, intervalos, galopes, giros, sair de si, voltar a si. O retrato, riscado a carvão na pele do quarto branco da empregada, expõe fissuras sociais, vereditos morais, civilizações, mas o relato avança liberando fluxos, que evocam, pouco a pouco, fragmentos que nos remetem a uma carta cifrada. Uma carta de amor? Uma carta de despedida do mundo? Toda paixão é uma cerimônia de adeus. Enquanto apaixonados, estamos em plena queda para o alto, e neste campo gravitacional ainda sem nome, está em jogo a liberação radical do ser, seu corpo e sua linguagem. A queda é a medida justa, poética, capaz de liberar GH das armadilhas de sua própria pirâmide, erguida sobre acidentes, faz séculos, com a cumplicidade de seus pares.
O fruto da queda é vida, escritura. Bordada com sacrifício, cicatrizes, desdobrando-se depois sobre si mesma, a escrita inaugura um equilíbrio reflexivo que caminha sobre a lâmina do mundo, afiado gume, que insiste em girar sustentado por aparências. Iluminada pelo amanhã que invade a mesa do café, a narrativa se desnuda, se procura e, mesmo retornando com as mãos vazias de sempre, cresce em necessidade, sobrevindo como argila rigorosa. Não estar no mundo, pertencer ao desastre, aciona sua linguagem poderosa. Cada passo para dentro de seu labirinto é como um fio do novelo que a personagem desenrola em direção ao reencontro consigo mesma, sua cartografia indizível, devota do silêncio. Mas nada é inacessível ao silêncio. Como em um ritual, o silêncio nos diz que a escritura foi quem restou entre os escombros da queda. A escritura não é apenas sobrevivência. Muito além, a escritura é uma maneira de morrer para si mesma. E assim, renascida como em uma metamorfose, GH se transforma em nós, ou somos nós que nos transformamos em GH? Pouco importa, a linguagem demoníaca já cumpriu seu serviço, iludindo ambas as partes, a experiência e o sujeito. A vida se me é. GH torna-se uma aliada para aqueles que pertencem ao desastre, todos nós, que em algum momento de nossas vidas nos desencontramos de nós mesmos, ou de um outro alguém, apenas nós, aqueles que se viram sem saída, amparando-se em construções que repentinamente desmoronam. Faz tempo li em algum lugar que Joyce, o grande escritor de Ulisses, era amigo de Jung, o igualmente grande psicanalista. Joyce tinha uma filha que se encontrava internada em uma clínica para tratamento psicológico. Joyce perguntou ao amigo: minha filha escreve textos parecidos com os meus. Por que ela está internada e eu não? Jung respondeu: no mesmo mar que vocês se banham, você nada de braçadas e ela afunda. A imagem de um mesmo mar, único a todos nós, nosso mar, habitado por estranhas criaturas abissais, ilumina a feitura de a paixão segundo GH. As mesmas palavras que dizem tanto para alguns, naufragam insuportáveis para outros. A humanidade então se dividiria entre aqueles que suportam e aqueles que não suportam. O que emerge do mar de GH é estar no mundo tendo perdido o próprio mundo. Em geral, pertencemos ao sentido do mundo e das coisas, vivendo uma vida dentro do mundo, uma vida aparentemente possível. De repente, o golpe da graça, que se chama paixão, nos rapta, nos exila de nós mesmos, nos arremessando ao infinito. A queda, nosso autorretrato, revela que o ser é um desaparecimento. Em contraposição a Aristóteles, que diz que tudo que tende a permanecer, Clarice nos sopra que tudo que tende a desaparecer. GH nos conta a morte da mediação com o mundo. De dentro do desaparecimento do eu, submerso, náufrago que nunca mais alcançará as leis da antiga superfície. Pois como eu poderia dizer sem que a palavra mentisse por mim? Surge o ato imediato, ou seja, uma imanência tão radical como a paixão. Não há transcendência. Habitamos este tempo trágico que é a eternidade do instante já. Transcendência e redenção serão eliminadas para que se fique dentro daquilo que é, dentro da paixão. No dia anterior, GH no couro das valizes, réplica perfeita, refém da cultura patriarcal do mundo, caminhou em direção ao quarto de empregada que devia estar imundo, na sua dupla função de dormida e depósito de trapos. A partir daqui a visualidade se bifurca, incorporando elementos de uma densa reflexão social. Aquilo que nos é visível refere-se ao tempo histórico, a arquitetura demarcando o contraste entre os ambientes meticulosamente decorados da sala de GH, em contraposição ao áspero vazio da área de serviço e do quarto da empregada, redesenhando a senzala nos dias de hoje, a contínua história da escravidão. No interior da caverna desabada, o imundo do mundo. Não demorou muito para que surgisse do sarcófago a bela metáfora. Eila, habitante ancestral da senzala contemporânea, invisíveis, dizimadas em suas dores. Eram assassinatos arqueológicos, morrerão as baratas de agora e sempre. Amém. Vivas ou mortas pela cintura, aquelas que jazem em pó, fósseis, caladas, aquelas que ainda na primavera nasceriam, ovos ou óvulos, e ainda pequenas, certa manhã, caminhariam apoiando-se aos cantos dos rodapés, impedidas nas fronteiras, entre portas e portais, aos olhos dos outros, aos lares dos outros, ao alimento dos outros, copos, pratos e talheres, aos sorrisos dos outros, ou não. Observando sempre a distância permitida, atravessam avenidas, arriscando-se aos jardins, uniformizadas, ou não. Anestesiadas, perdidas, despensadas, desempregadas, assediadas, negras, ou não. Mas a retina da realidade é quem nos mostra sua verdadeira face de mãe dolorosa. É o sentimento do real quem dá nome à barata, Janair. Em paralelo, o invisível refere-se ao tempo mítico, sobrenatural, mitologias da criação do mundo, ancestralidades, arqueologia das imagens. Ao adentrarmos a caverna de Janair, nos deparamos com a história das imagens sendo reescrita pela mão da própria imagem. No choque entre o visível e o invisível, o carvão de Janair surge como elemento contestador. A inscrição é a contestação máxima, não permitida, insurgência radical, revirando de ponta cabeça a representação sólida de GH, seu tripé, sua pirâmide. O inesperado mural deflagra em GH aquela que será, finalmente, a lição maior deixada por Janair, a revolução em si. Até então, a patroa e seus pares bastavam-lhes um passo antes do clímax, um passo antes do amor, um passo antes da revolução, onde antes o pré-amor era tão mais feliz que o amor. Agora, revirada por Janair, a história questiona o presente. Não é mais GH quem olha seu retrato a carvão, mas, ao avesso, é o próprio carvão, matéria alquímica, presença poderosa de Janair, que observa GH, fazendo daquela mulher seu próprio duplo e, a um só tempo, refém de seu invólucro. Em um país em desequilíbrio social como o Brasil, viver significa agir. E Janair agiu. Inscreveu-se na escritura. Inevitavelmente, a história das civilizações começou a ser reerguida, indo além da própria história.
O carvão, impossível de qualquer apagamento, traço espiritual de Janair, convocou desabamentos, noites úmidas, folhas e folhas, fantasmas de pedra, o sexo do mármore. Quando a poeira baixou, sobre o corpo de GH nos foi dado ler: toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Livre dos cabrestos sociais e morais que a aprisionavam, restou esta carta imunda, mergulho amoroso no corpo do outro, antes interditada, agora liberada de si mesma e entregue a nós. Que fazer? Julgada e condenada, coube-nos decifrar nosso próprio hieróglifo. GH é imunda como toda paixão é imunda. Imunda de alegria, ela disse. Foi quando a fábula moral se incendiou diante de nossos próprios olhos, fez-se a face, repousando aqui amparada entre nossas próprias mãos, em plena comunhão com a via crucis de nossa existência. Seria este o fim? Como saberemos se a carta chegará ao fim? Algo está pronto quando atinge o outro? Que outro? O outro somos nós? Eu? Ou algo nunca estará pronto? Seria assim tão necessário que nossa carta encontrasse seu fim? Nada termina. Como esculturas da personagem que habitam seus inúmeros duplos infinitos, habitamos nossa própria luta para continuarmos vivos. Vivos e em companhia de nossa despersonalização diária. Como te explicar? No instante seguinte à leitura, sim, experiência ainda em queda livre, buscando pela mão invisível, aqui estamos nós, perplexos, intrigados com nosso próprio reflexo flagrado nas entrelinhas da escritura, como uma escultora diante de sua esfinge, mas também diante de um novo alguém, uma vida maior, irremediavelmente capaz, através de sua arte, de existir dentro do mar imenso do mundo, reconhecendo em nossa própria travessia a intensidade máxima, ofuscante, branca, infinita, que nos cega e faz ver, como o olhar incessante de um recém-nascido. A alegria de criar e ser criado pelo mundo é um estado de confiança. Deus. Luiz Fernando Carvalho. A autora. Larice recusou todos os rótulos e o enquadramento em escolas ou sistemas literários. Buscou sempre a universalidade, a prospecção do próprio interior, produzindo uma literatura de excelência incontestável e estilo inimitável, estabelecendo-se como uma das maiores escritoras da língua portuguesa de todos os tempos. Esfinge, feiticeira, monstro sagrado. O renascimento da fascinante Clarice Lispector tem sido um dos verdadeiros eventos literários do século XXI. Ninguém soa como Clarice. Ninguém pensa como ela. Ela não apenas parece dotada de mais sentidos do que os 5 conhecidos, mas também curva a sintaxe e a pontuação de acordo com sua vontade. Ela vira o dicionário de cabeça para baixo, soltando todas as palavras de suas definições, espalhando-as de volta como quer e não é que a língua parece melhor.